Ao vivaço. Boa noite, pessoal do Roteiristas Independentes. Eu sou Richardson Luz, estou aqui com o Robert Richard Rosassi e o nosso convidado da noite, o Paulo Cursino. Robert, por favor, a vinheta. Vamos lá. Vinhetinha nova aqui do nosso canal. Já tinha deixado tudo pronto aqui. Tá aí. Vamos lá. É que eu já tinha deixado tudo pronto aqui, só que... Vamos lá. Deu? Deu. De novo. Boa noite. Iniciamos então a nossa live de hoje, dessa quinta-feira, a nossa primeira live com um convidado, né? A primeira live anterior, ela foi uma espécie de estreia, né? Do canal Roteiristas Independentes no YouTube. E essa noite, então, estamos estreando com um convidado, né? Que nós admiramos muito pelo histórico dele, né? Nós temos aqui dois convidados nesse momento, três agora, Leonardo Dutra, o Rodrigo Brito e o Eric Brusaferro, nos dando boa noite. Respondo ao boa noite deles também, com outro boa noite. Boa noite a todos aí. Todo mundo. Paulo, nosso convidado, vamos falar um pouquinho sobre... nós queremos hoje, assim, a gente pensou em abordar um pouco do processo criativo, né, de como é que é o processo criativo dentro da escrita de roteiro, né? Mas nós queremos também um pouquinho que tu comece falando um pouco do teu histórico como roteirista. Como é que tudo começou? Em que ano foi? Se não quiser revelar o ano, pode ficar na boa. Mas como é que começou a tua carreira como roteirista? E hoje, onde é que tu se encontra? Em que nível de profissional tu te encontra? Eu gostaria que tu falasse um pouco disso aí para a nossa audiência. Tá, vamos lá, gente. Boa noite. Obrigado por todo mundo estar aqui, para quem está aqui, depois do jantar, todo mundo descansado, vou participar de uma conversa boa. É assim, cara, olha só, eu tenho 25 anos de carreira, né? Então, assim, eu comecei com 25, 26 anos de idade, estou com 52 anos de idade hoje. Eu comecei, eu peguei quando comecei a querer trabalhar com cinema, eu peguei o início da Era Collor, o final da Embrafilme, né? Então, foi um momento que muita gente não tem ideia, mas assim, mais do que hoje, muito mais do que hoje, não havia onde trabalhar, não havia como trabalhar com cinema. A Embrafilme fechou, o fim da Embrafilme fechou todas as portas para quem quisesse começar ou participar de um edital, ter um projeto e tudo mais. E eu era estudante de comunicação, na época a faculdade de propaganda ainda era uma faculdade viável, né? A gente podia investir em propaganda, né? Assim, eu sou de uma profissão que praticamente, não vou dizer que desapareceu, mas que não tem mais o peso e a importância que tinha antigamente. E, enfim, eu acabei desistindo da propaganda no meio da faculdade mesmo, acabei me especializando em marketing, que é uma outra coisa, né? E era um escritor diletante, eu escrevia contos, nunca havia imaginado escrever roteiros na minha vida, né? E, enfim, por conta de uma namorada que era atriz, ela decidiu fazer um curso de roteiro. Enfim, eu já contei essa história várias vezes, né? Que a gente foi fazer um teste juntos, fui com ela só para acompanhar, fiz o teste, eu entrei, ela não. Aí nesse curso de roteiro do Flávio de Souza, que foi um curso onde ele revelou alguns autores por um projeto que viria a ser o Castelo Rá-Tim-Bum, bem no início, né? E que eu acabei não participando, porque eu falei, não, eu não sei se eu quero ser roteirista. Assim, eu dei uma dessa. Só que o bichinho picou, né? Eu fiquei com aquilo na cabeça, porque o Flávio de Souza foi muito generoso comigo naquela época, dizendo, não, pô, você tem jeito, sim, você pode... você tem tudo para ser um bom roteirista, trabalhar na área e tudo mais. E eu decidi investir. E o único caminho que havia para o roteiro naquela época, naquele momento,
né? Vamos lá, estamos falando de início dos anos 90, quase meados dos anos 90. O único caminho que havia era a TV, né? Porque o cinema ainda estava se recuperando, a Lei Rouanet estava começando a dar os primeiros passos e tudo mais. Então eu acabei indo para a TV. E a TV, vamos dizer, Globo, né? Porque não havia o mercado que há hoje, né? Eu comecei no momento do mercado que tinha apenas 2 livros de roteiro na praça. Era o do Doc Comparato e o Sid Field, que tinha acabado de chegar. Então, assim, a gente não tinha muito para onde correr e não tinha internet para você apelar, conhecer, contactar as pessoas. Então, quando eu falo da minha experiência, eu digo assim, ela não serve para mais ninguém, né? Porque não dá como ter referência, né? Hoje, o jovem de hoje tem muito mais acesso a tudo do que eu tive, né? Então eu falo, olha, vocês hoje têm um mundo muito mais preparado e melhor para vocês desenvolverem seus talentos dentro da área de roteiro, muito mais campo, muito mais demanda, muito mais trabalho do que eu tive, né? E aí, assim, eu entrei na Globo, né? Eu fui contratado para fazer novela, para escrever fazer escaletas de novela, mas morando em São Paulo, a produção no Rio de Janeiro, e eu, na verdade, estava no interior de São Paulo na época ainda, não dava muita liga, e eu tive que me mudar de São Paulo para o Rio, num processo que a própria Globo me ajudou nisso, e eu acabei trabalhando na área de humor, que eu também sabia escrever. E fui nos redatores do Sai de Baixo. Eu fiz a parte da equipe da 3ª temporada adiante do Sai de Baixo. E aí, do Sai de Baixo para frente, né, enfim, eu me identifiquei com humor, com as pessoas que faziam humor e tudo mais, e falei, olha, eu vou investir nisso, eu não quero mais voltar para novela, não. Aí todo mundo falou, pô, você é louco, você é maluco, não vai mais fazer novela, o que dá dinheiro, não sei o quê, porque na Globo é isso, todo mundo quer emplacar uma novela, todo mundo quer emplacar. Eu falei, não, eu quero fazer humor, eu quero fazer seriados de humor. Aí, pô, mas isso não dá futuro, seriado não tem futuro. Eu falei, mas eu acredito nisso, é o que eu gosto de fazer. Né? Eu já meio que antevia, de certa forma, que iria ter uma TV a cabo forte no Brasil, não havia na época, né? Mas já se insinuava. E aí, nessa época, já existia a internet, nesse período que eu estava opa, já começou a aparecer a internet, falei, olha, isso vai mudar. Então, na verdade, a gente tem que estar sempre atento, a única lição que eu posso dar é essa, né? Nunca escreva pensando hoje, pensa daqui a 4, 5 anos, entendeu? Porque o mercado é muito dinâmico e está cada vez mais dinâmico, muda muito a cada ano, né? E eu acho que a minha estratégia de sobrevivência do mercado é essa, né? Eu fiquei na Globo durante 10 anos, tive um auge dos seriados ali, eu passei pela Grande Família, fui redator final do Subnova Direção, colaborei com vários outros, escrevi vários pilotos, vários especiais de final de ano, enfim. Mas eu cheguei num ponto na Globo que eu falei, eu não tenho mais espaço aqui dentro, né? Porque a Globo tem uma grade fixa e já tem autores de sobra para eles brincarem e chamarem quem pode escrever. E aí foi assim que eu saí, depois de 20 anos, né? Eu saí em 2016, eu saí da Globo, né? Para investir unicamente na minha carreira de cinema, né? Então, eu estou há 5 anos só vivendo de cinema, né, que sempre foi um sonho, desde a Embrafilme, desde lá de trás, sempre foi meu sonho. E hoje, eu estou muito bem colocado no mercado. Isso aí eu não preciso nem assim repetir, porque, de fato, o volume de trabalho é grande, né, a procura é muito alta. Eu fui procurado por quase todos os canais de streaming, né, assim, e continuo sendo procurado. Então, assim, o que eu digo eu sou um pouco fruto da sorte, do acaso, mas houve estratégia também. E a única estratégia que eu acho que eu sempre mantive foi essa, de tentar sempre chegar à frente. O que vai ser do mercado daqui a 3, 4 anos, 4, 5 anos, e agora está quase daqui a 2 anos, entendeu? Uhum. Diz uma coisa, Paulo, daí assim, como é que tu prefere que te chamem, Cursino ou Paulo Cursino? Não, pode, fica à vontade, Paulo Cursino. Não ofendendo, tá ótimo. Tu falaste em TV em streaming, né? Realmente é algo que chegou há pouquíssimo tempo, né? Sim. A TV a cabo, ela inclusive está cedendo para o streaming, isso. Lugar, né, para o streaming, né? E como é que está o teu trabalho hoje com streaming? Tu trabalha somente com Netflix? Tu trabalha com Amazon também? Como é que está nesse momento, o teu envolvimento na TV de streaming?
Cara, é assim, quando eu saí da Globo, né, eu decidi fazer uma coisa para minha vida também, né? Assim, eu falei, eu não vou assinar contrato com ninguém, né? Assim, sabe quando o cara fica casado 20 anos, ele fica solteiro, ele quer aproveitar a vida. Então eu falei, eu já fiquei casado na Globo durante 20 anos, todos os projetos que eu deixei lá, entendeu? São deles, entendeu? Então aqui fora eu quero fazer o meu caminho, a minha própria trajetória, independente para quem eu escreva. Agora, é claro que, por exemplo, a Netflix, a gente conseguiu fechar uma proposta com ela de fazer 3 filmes, né? E a gente já fez um, vamos rodar outro agora em setembro, e temos mais um para 2023, né? E, assim, com possibilidade de renovação, né? Eles estão gostando do trabalho, existe uma aprovação, porque é sempre isso, você está sempre sendo avaliado, né? Não existe jogo ganho para roteirista, né? Você está sempre provando que você sabe fazer. E aí, assim, mas eu botei uma cláusula no meu contrato que não sou exclusivo. Se a Amazon me procurar, eu posso escrever para eles. Entendeu? Se a Disney me procurar, posso escrever para eles. Eu agora, neste momento, na verdade, estou até com um projeto na Disney, que está andando. Entendeu? Então, assim, por quê? Porque eu que faço a minha agenda, eu que determino como é que eu trabalho. Eu já faço home office desde sempre. Então, eu me programo aqui, eu sei onde cabe, então eu vou encaixando os projetos, né? E, assim, a Amazon, por exemplo, comprou um filme nosso, né, que era para ir para o cinema, que é o Gogó do Paulinho. Foi um filme que a gente fez muito popular, para pegar classes B, C e D, entendeu? E a Amazon comprou, ficou feliz. Existe a possibilidade de ter um segundo filme na Amazon. Então, assim, a melhor coisa que eu fiz foi não estabelecer um contrato fixo com eles, com a Netflix. Apesar de, hoje eu digo, o melhor parceiro profissional, a melhor empresa parceira que eu trabalhei já. Até então, a Globo, ok, né? Eu sou muito grato à Globo por tudo. Mas a Globo não teve o cuidado que teve comigo, como a Netflix está tendo agora. Certo. Rô, quer fazer alguma pergunta? Robert? Eu quero. Opa, à vontade. Boa noite, Cursino. Boa noite. No caso, você deixou claro, contando essa história, que no passado e hoje, a maneira de você entrar no mercado é diferente, né? Vamos dizer assim, que você tivesse, com a sua experiência que você tem hoje, né, já sabendo como funciona, sim, mas se você tivesse entrando no mercado hoje, o que você faria? Porque, tipo assim, o nosso grupo Roteiristas Independentes tem todo tipo de pessoa, tem todo tipo de profissional, pessoas já realizadas e pessoas que estão começando agora. Só que fica muito difícil, e tem aqueles no meio do caminho. Eu me considero meio que no meio do caminho. Eu não estou começando hoje, mas se alguém me perguntar, você é roteirista? Sou, porque eu já fiz trabalho remunerado, alguns, eu tenho o meu DRT, tenho o meu currículo e tal, mas ao mesmo tempo dizer que eu sou um roteirista realizado, eu não vou ficar aqui mentindo, né? O meu sonho, digamos que você já realizou todos eles, né? Inclusive a Globo, eu não vou dizer que eu tenho o sonho da Globo especificamente, mas tipo assim, no caso da Globo, Record, ou no seu caso Netflix, no seu caso os filmes que você fez, então você realizou já todos os meus sonhos. Então eu não sou uma pessoa ainda, um roteirista realizado. E às vezes eu fico me perguntando, será que é porque eu estou errando em alguma coisa? Ou será que nem você falou que a gente tem um mundo hoje aos nossos pés, né? Muito mais amplo. Acesso à informação. Acesso à informação. Mas ao mesmo tempo também tem pessoas que acordam num belo dia e chegam assim, eu quero ser roteirista. E daqui a pouco essa pessoa pode ser comparada a mim, né? Pelo tempo que eu já tenho. E a pessoa que está começando hoje pode ser, porque a gente fica difícil diferenciar e fica difícil. Será que tem um caminho, o mercado tem um caminho, ou cada um tem que trilhar o seu? Como você faria e que conselho você daria para os iniciantes? Vamos lá. Essa é uma pergunta, cara, que muita gente me faz, né? E, assim, para a gente entender isso, né? Vamos lá. Eu fui, por exemplo, um dos primeiros fundadores da Associação de Roteiristas, que hoje virou a ABRA, né? Que era justamente para tentar regulamentar a área de roteiro, né? Porque a nossa profissão não é regulamentada.
Primeiro de tudo, a nossa profissão não é regulamentada, não existe, sabe, se você for procurar, quando você vai emitir uma nota fiscal sobre o roteiro, você não tem a regulamentação, você não tem uma numeração específica para aquilo, você coloca redator, alguma coisa, entendeu? Aí tem serviços para cinema, para audiovisual, mas roteirista mesmo não tem regulamentação, né? Então não tem, sabe, valores estipulados e tudo mais, não tem, entendeu? É tudo muito solto, na verdade, né? E por que é assim, né? E aí a gente vai pegar um pouco da história, da própria história do audiovisual, de como o audiovisual no Brasil se formou e tudo mais. Então é bastante, vou dizer assim, é bastante complicado. Mas a verdade é que existe uma vontade geral de que continue assim, entendeu? E vou dizer por quê. Porque não é interessante para as empresas de audiovisual que a profissão seja regulamentada. Então ninguém faz esforço nenhum para acertar isso. Então, de fato, como você falou, a pessoa, para ser roteirista, às vezes basta ela dizer que é roteirista, né? E aí, de repente, ela vai lá, pega e emplaca um projeto, sabe? Ela sentou, escreveu. E aí existe também uma questão natural da própria profissão, que ela pode ser autodidata. Você não precisa de diploma para ser roteirista. Você precisa fazer faculdade para ser roteirista. Para você ser roteirista, é como você ser escritor. Se você quiser escrever um livro, qualquer um pode escrever. Isso é bom, por um lado, porque democratiza tudo, né? Todo mundo tem a facilidade de poder fazer a mesma coisa. Por outro lado, vira um buda-lerê, onde qualquer paraquedista pode dizer que é roteirista ou escritor, né? Então, existe o bem e o mal desses dois, dessa característica do mercado, vamos dizer assim, né? Então, assim, não existe uma resposta para isso. O que acontecia antigamente, né? As emissoras, né, a Globo, né, às vezes o SBT, até mesmo o SBT, formava roteiristas antigos chamavam roteiristas novos e ensinavam o trabalho, né? Não existia formação, não existia faculdade de roteiro, né? As pessoas aprendiam a fazer, né? O Chico Anísio fala como é que ele aprendeu o roteiro, ele aprendeu na rádio, escrevia os textos na rádio, então era marcação de rádio. Então, assim, não existe uma escola, não existe uma faculdade, não existe... hoje você encontra a matéria de roteiro dentro dos cursos de cinema. Mas na minha época não existia no curso de cinema a matéria de roteiro, não tinha. Né? Então, se você entrava numa faculdade de cinema, você aprendia sobre fotografia, aprendia sobre figurino, aprendia sobre moda, aprendia sobre tudo, mas roteiro não tinha. Né? Isso deixou o mercado muito solto, como você reparou. E aí, assim, qual é a vantagem de hoje em relação a antigamente? Antigamente, você tinha que ter muito mais o QI, aquela pessoa que indica, né? Assim, quem indica você tinha que ter muito mais alguém para te indicar do que hoje, né? E vou dizer, eu, por exemplo, né, eu não falei da minha vida pessoal e tudo mais, mas assim, eu sou do interior de São Paulo, né? Meu pai é metalúrgico, minha mãe é professora, não tem ninguém na área, né? Eu, quando decidi ser escritor e roteirista, quando eu falei isso pro meu pai, em 26 anos, 25 anos, ele falou assim, você tá maluco, você não tem ninguém para te ajudar. E ele estava certo. Totalmente certo. Ninguém me ajudou. Ninguém me abriu portas. Ninguém. Né? Eu fui no quê? Nas portas que abriam e tentando me dar o melhor de mim. E é aquela coisa, cara. É o seguinte. Eu falei, eu vou ter que ser o melhor do que eu faço, porque senão não vão me abrir portas. Não vão, e é assim até hoje. Né? Porque é aquela coisa assim. Posso até falar, né? Por exemplo, Bruno Mazeu, que é um cara quase da minha geração ali, um pouco mais novo, né? Pô, ele entrou pela porta da frente, ele é filho do Chico Anísio, ele começou escrevendo na escolinha pro pai, um cara extremamente talentoso, um cara sensacional de trabalhar, o Bruno Mazeu, tanto ele quanto o pai, entendeu? Mas ele teve uma facilidade, né? Ele teve um tapete vermelho. Eu não tive esse tapete vermelho, como muitos outros não tiveram. Né? E antigamente era muito mais difícil que hoje, porque antigamente você só tinha a Globo, você não tinha internet, você não tinha TV a cabo, você só tinha a Globo, a Bandeirantes, quando resolvia fazer alguma coisa, você tinha o SBT. Então, eu digo assim, hoje, né, a gente tem, os jovens têm tudo na mão. Em último caso, cara, sério, qualquer celular hoje tem mais, você pode pegar e filmar alguma coisa no seu celular, tem mais qualidade de vídeo do que tinha uma câmera da Globo nos anos 80, entendeu? Então, assim, o que eu posso resumir disso tudo para você e ainda falar do quais são os caminhos, né? Primeira coisa, tenha realmente isso em mente. Hoje está muito mais fácil, mas eu não tenho dúvidas. Você encontra literatura farta, você encontra... Pô, eu já cheguei a cruzar uma cidade inteira para ir atrás de um roteiro de Chinatown, falando sério.
Porque, uau, fulano de tal tem o roteiro de Chinatown. A gente, pô, pegamos um ônibus, fomos até a casa do cara, 2 ônibus, para chegar na casa do cara, o cara mostrar o roteiro de Chinatown pra gente, a gente queria tirar a cópia, xerox, e o cara não deixou. Sabe, era assim, uau! Pô, hoje você entra em qualquer site, você acha Chinatown 500 formas, cara. Então assim, a gente Sim. passou, eu passei por isso. Então, vamos assim, deixar bem claro, hoje está mais simples. Porém, qual é a dificuldade hoje? Hoje tem mais gente querendo entrar. Né? Essa facilidade, essa democracia, gerou uma competição maior. Então, as dificuldades que vocês têm hoje são dificuldades muito diferentes do que eu enfrentei. E é aquilo que eu falo sempre, eu não sei se eu sou o cara melhor para indicar isso daí. De repente, quem começou um pouco depois pode indicar mais. Porém, eu posso dar alguns caminhos da pedra aqui, né, do que eu sinto, né, como produtor, né, e quando eu encontro roteiristas mais jovens e o que eu falo para eles, né, do que eu sinto, do que a gente espera como produtor e do que a gente recebe dos roteiristas mais jovens, de quem está começando e tudo mais. E é o seguinte, né, vamos lá, dizendo bem claramente, uma coisa que eu sinto hoje, né, assim, para quem está querendo começar a entrar no mercado, é realmente assim, ok, eu tenho milhões de caminhos, é querer fazer tudo, né? Primeira coisa, eu posso escrever tudo, eu posso escrever comédia, drama, policial, posso escrever qualquer coisa. Não, você tem que especializar. Existe a especialização, entendeu? Busque uma especialização, né? Eu, por exemplo, eu sou sobrevivente pela especialização. Eu sei escrever drama, eu entrei na Globo para fazer novela, mas eu me especializei em humor. Por quê? Porque era o meu sonho. Eu vou dizer, eu até gosto de escrever humor, amo escrever humor, mas não era meu sonho, não. Meu sonho pessoal era ficção científica. Sabe? Eu sou um leitor de ficção científica. Mas assim, eu sei escrever humor, eu tinha facilidade para aquilo. Então eu falei, pô, por que eu vou negar algo que eu faço fácil? Né? Então eu acabei fazendo e acabei me destacando naquilo. Aí, isso é uma coisa, buscar uma especialização. Né? A segunda coisa, conversar com os produtores e fazer parcerias com produtores, diretores e atores. Eu falo isso sempre porque o cara fala, não, mas eu tenho milhões de projetos aqui, com quem? Não são meus, sozinho, ninguém. Isso não vai ser lugar. Entendeu? Você pode ter uma gaveta cheia, eu sou uma gaveta cheia. Se isso não tiver mais gente, grupo em volta, e quando eu falo grupo, não é panelinha, entendeu? Quando eu falo grupo, é parceria. É ter gente que possa te ajudar a tirar do papel. Né? Hoje em dia... Né? Que tenha recursos. Que tenha recursos. Não, e não só recursos, mas às vezes, cara, um diretor que esteja animado e que corra atrás, entendeu? Que não tenha recursos, é melhor do que um cara que tem recursos e não corre. Entendeu? Sabe? É saber medir isso daí, é você encontrar parceiros. Se você pegar a maioria das histórias de cinema, tem uma porrada de livro lá atrás, né, de bastidores, de como foi feita a geração Sex, Drugs e Rock and Roll, que renovou Hollywood, não sei o quê, você vai perceber que existe um momento crucial para o projeto sair do papel, foi quando o roteirista e o diretor se afinaram, né, quando um ator entrou, entendeu? Então, antes mesmo de entrar o produtor, a gente fica muito na cabeça, assim, eu vejo o pessoal falando assim, pô, mas como é que eu faço para emplacar um projeto da Netflix? Ah, ótimo, qual é o teu projeto? Eu tenho uma ideia assim e tal, como é que eu faço para botar lá? Cara, quem é o diretor? Não tenho. Então o que você está vendendo para a Netflix? O roteiro, a ideia? Porra, eles têm uma porrada de ideias lá. Entendeu? Então, você caixa de ideias lá. Não, então, uma ideia lá. Assim, você tem que trazer um pacote. Não, por exemplo, eu vou dizer, por exemplo, a Netflix me procurou antes eu estava na Globo ainda, né? Um amigo meu entrou na Netflix para trabalhar lá e falou, e aí, você mudaria? Né? Ele me procurou como roteirista. Eu poderia ir, eu seria contratado, entendeu? Porque eu tinha nome, eu já tinha cancha, experiência. Mas eu falei, não, eu não vou se eu não tiver alguém comigo. Claro. Entendeu? Porque senão eu vou ficar refém da produtora. Então, assim, a gente tem que aprender, acima de tudo, como roteirista, a dividir as ideias, né? Chamar parceiros e fazer parceria com produtores, porque é complicado? É complicado, mas você tem que fazer parceria com eles, não adianta. Porque existe uma grande ilusão, né? E aí, eu falo mesmo porque é impressionante como me chegam com isso, né? Me perguntaram esses dias, numa
numa live não, num call que a gente estava fazendo uma reunião de avaliação de projeto, um projeto para a Netflix, né? Aí alguém me perguntou assim, como é que você faz para emplacar os seus projetos? Né? Porque você tem 20 filmes, como é que você faz para emplacar os seus filmes, os seus projetos? Aí eu peguei e respondi assim, pera lá, quais são os meus projetos? Né? Os seus filmes, cara, eu nunca emplaquei, assim, a única ideia minha, que eu emplaquei até hoje, minha, 100% minha, foi tudo bem no Natal que vem. O resto é tudo encomenda. É tudo projeto de produtor. Entendeu? Que me chamaram para fazer. Aí eles pararam para pensar, não, olha só, eu ganhei nome pegando a ideia de alguém que não era minha e trabalhando em cima e devolvendo, e essa pessoa tinha direitos em cima, alguns ganharam muito dinheiro em cima de mim, mas eu também ganhei dinheiro em cima deles. Então, assim, é ter essa... Porque a ideia é que tem, assim, ele emplaca os filmes dele. Não, eu emplaquei um filme meu. Sabe, 25 anos de carreira, né? Aí, teve um tempo até que eu fiquei meio mal com isso. Falei, caramba, eu nunca emplaquei um filme meu. Aí eu tava conversando com quem? Acho que com o Marcos Bernstein. Marcos Bernstein falou assim, eu também, cara, também emplaquei um só. Né? O Central do Brasil é encomenda. Né? Aquele outro em preto e branco, né? O Terra Estrangeira, é encomenda. O Valdinho que trazia as ideias. Eu fui contratado para escrever. Você entende? Então, assim, e aí, para não dizer que a gente não vai longe, o Christopher McQuarrie, o Chris McQuarrie, né, que foi um cara que ganhou o Oscar com 20 e poucos anos de idade, fazendo filmes Suspeitos com o Bryan Singer, né, é um cara que ele tem um Twitter meio errático, porque ele escreve depois apaga, não sei o que e tal, mas ele é um cara muito interessante de se seguir, porque ele é um roteirista extremamente meticuloso, é um cara que marcou a minha época, a minha geração. E aí alguém perguntou a mesma coisa para ele. Como é que você faz para emplacar os seus projetos? Ele falou assim, quem disse que emplaquei? Mesma coisa, quem disse que emplaquei os meus projetos? Entendeu? Assim, ele falou, de 18 filmes que eu fiz, 2 são meus. O resto é encomenda. Por exemplo, eu estou fazendo agora o próximo Missão Impossível. Encomenda. Né? Então a gente tem uma ilusão, né, de que a gente vai emplacar nossas ideias. Então a primeira coisa é, quebra isso. Quebra isso. Deixa suas ideias na gaveta. Elas são boas, que um dia você vai puxar, como eu puxei o Natal. Pô, a ideia do meu filme de Natal tem 25 anos, cara, sem sacanagem. Ficou 25 anos na gaveta. Eu ouvi você falando. Pois é. Então, assim, uma hora você puxa, né? E às vezes, você, por exemplo, a ideia do Até que a Sorte nos Separe foi uma encomenda, né? Que era o seguinte, olha como é que as coisas funcionam. Né? Até que a Sorte nos Separe. A Gulani, que é a segunda maior produtora de São Paulo, se impressionou com o que a gente havia feito de Pernas pro Ar, e chamou a mim e o Roberto Santucci, chamou o Santucci, e o Santucci me chamou para trabalhar, para fazer um filme para eles. E eles tinham uma encomenda. Eles sempre têm uma encomenda, né? E eles deram para mim um livro para adaptar. O livro era... Né, eu falei, beleza, tem um material para me inspirar ali, maravilha. O livro era nada mais, nada menos do que Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, um manual de economia caseira. Não era um romance, não tinha um conto, nada. Era um manual de economia caseira. Uhum. Aí eu falei, pô, fudeu, né? Como é que eu vou fazer um livro de manual de economia caseira? Aí, por sorte, eu tinha uma ideia na gaveta, né? Que um dia eu pretendia trabalhá-la com o Roberto Farias, né? Que o Roberto Farias fez um filme nos anos 60 chamado Rico Ri à Toa, que foi um grande sucesso com o Zé Trindade, da chanchada brasileira e tudo mais. E o Roberto falou assim, pô, histórias de dinheiro, de ganhar e perder dinheiro, fazem muito sucesso no cinema brasileiro. Não se faz mais isso. Aí eu escrevi uma história, um argumentozinho de 10 páginas, menos, 5 páginas, né, sobre a história de um ganhador da loteria que perdia tudo e não tinha coragem de contar para a família. Era só isso. Aí eu peguei essa ideia, deve casar aqui com o Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, fazendo a mensagem ao contrário, adaptei e passou, cara. Entendeu? Ou seja, né, é uma ideia minha? É uma ideia minha, mas partiu de mim fazê-la? Não. Partiu do produtor. Foi uma encomenda. Entendeu? Então, isso acontece muito. A gente tem que colocar ideias nossas na ideia dos outros. E a gente tem que fazer isso, cara, abrindo mão. Entendeu? Se você ficar com muita, não, isso é meu, isso aqui, você não vai para frente. Tem que trabalhar o desapego nessas horas. Então, assim, uma dica que eu dou, né, é o seguinte, quando for procurar produtores, não é, você leva o seu material, mas sempre deixa uma coisa pro cara, né, pro produtor, com quem você sentar.
cara, tá aqui o material, mas se você tiver alguma coisa na sua mesa que eu possa fazer, me passa. Me passa. Entendeu? Porque você não tem, porque às vezes o cara tem umas ideias, algumas coisas que ele tá encantado, às vezes é ruim, aí você vai fazer ficar bom. E aí você vai ganhar confiança para emplacar a tua ideia depois. Entendeu? Claro. É assim que funciona. Então, não se apegue muito assim, pô, eu tô cheio de coisas aqui, tá? Todo mundo tem gaveta cheia, todo mundo escreve. O papel aceita tudo que a gente botar, né? Mas o mundo não vai aceitar tudo que a gente botar. Isso é uma realidade, entendeu? Então, assim, trabalhar como roteirista, na maior parte das vezes, é você resolver problemas de criação dos outros, né? Os caras te trazem problemas para você solucionar, e você tem que solucionar, né? E aí, a minha cancha de TV me ajudou muito nisso, porque TV é isso o tempo todo, você não escolhe o programa. Quando eu cheguei no Sai de Baixo, já estava feito. Eu fui escrever uma encomenda do Sai de Baixo, né? Quando eu cheguei na Grande Família, já havia a Grande Família, né? Então, é por isso que a gente brigava lá dentro, vou emplacar um projeto pessoal. E aí eu percebi que isso é bom. Eu emplaquei um projeto pessoal meu na Globo, 2, na verdade, entendeu? Mas não é garantia de nada, cara. Eu fui muito boicotado dentro desses projetos. As pessoas não entravam para botar azeitona na tua empada. Então, uma coisa que eu digo é, corra atrás dos produtores, pergunte o que eles têm aí. Pô, tu não quer que eu adapte alguma coisa? Eu não posso trabalhar alguma coisa para você? Entendeu? É isso, entendeu? Porque esses caras, a maioria dos produtores, até mesmo os canais, eles fazem isso. Eles falam assim, não, porque nós queremos ideias, mandem. Não caia nessa. Ele já tem as ideias lá. Uhum. Não caia nessa. Nem eles sabem disso. Entendeu? Nem eles. Às vezes eles não têm essa noção. Eles falam assim, não, é uma arapuca, não. Você fala assim, não, é sério, já aconteceu 1 milhão de vezes, gente. Assim, né, por exemplo, eu vou conversar com uma produtora. Hoje eu estou com uma produtora. Ela fala, ai, tô precisando de ideias novas, que não sei o quê, papapá, e a gente não acha roteirista. Eu falei, cara, mas eu conheço uma dúzia de gente querendo trabalhar com, sabe, até de graça, o que eu não recomendo, até de graça, entendeu? Como é que não fecha? Aí eu boto em contato. Olha só, eu tenho fulano de tal aqui. Pum. Dá 2 meses, não deu certo. Por quê? Não gostou do meu projeto, e aí não rolou. Aí eu ligo pra ela e falo assim, pô, você não gostou? Não bateu química, não sei o quê, papapá. Eu falei, por que você não chama esse cara pra fazer um projeto tal? Ele não tem o que no perfil? Será? Liguei pro cara, ó, aceita. Tô trabalhando. Você entende? Às vezes as portas são fechadas porque nem mesmo os produtores sabem o que querem. A gente trabalha numa área criativa, gente. Né? Tá tudo no ar. Né? Então, nem eles sabem exatamente o que querem. Então, eles falam, nós queremos ideias. Netflix é assim. Eu já falei isso para eles 1 milhão de vezes, entendeu? Assim, eles falam, não, porque a gente quer coisas assim, assim, assado. Cara, tá, entendeu? Assim, mas e se a gente chegar com algo assim, assim, assado? Ou se você tem algo pronto aí, passa pra gente, entendeu? Porque senão não rola. Ele é muito inseguro. É uma área que exige muito dinheiro, porque é tudo muito caro. Então, todo mundo quer com medo de arriscar. Então, eles vão querer as bolas mais certas, vão querer os formatos mais tranquilos, entendeu? Então, aí acaba não mudando muito. Mas se não mudar, o público cansa. Então, quem tem que ser agente dessa mudança deveriam ser eles, mas nem sempre são eles, né? É o autor que tem que trazer. Enfim, é uma dinâmica que eu acho muito boa, tá? Parece que é complicado, mas não é. Né? Quando você entende como funciona, que parafusos apertar, entendeu? Você sabe que você está lidando com a vaidade do produtor, a vaidade do exibidor, tá? Você está lidando com pessoas do outro lado, você entende aonde a coisa vai, você consegue trabalhar tranquilo, entendeu? É só você também lidar com a própria vaidade. Às vezes a gente se breca por isso. Muito bom. As dicas que tu deste agora, Paulo, são realmente muito boas. Assim, como a gente está fora do mercado, né? A gente roteiristas, no caso, independente, aquele cara que ainda não está no mercado de trabalho, como tu, né? A gente não tem ideia de como a coisa, às vezes tem uma ideia muito vaga de como as coisas funcionam. Sim. Eu vou abrir para a Rô agora, que eu tenho certeza que ela tem pergunta, ela está louca para falar ali. Eu estou só cuidando aí. Uma pergunta, Rô. Boa noite, Paulo, mais uma vez. Eu vi você falando que o seu amor é ficção científica. Tem um projetinho de ficção científica aí guardado, que você já tem escrito. Você não ousou apresentar isso para a Netflix? Qual foi a reação deles? Não ousei. Na verdade é o seguinte, eu tenho uma ideia para uma comédia de ficção científica brasileira. Né? Então, assim,
né, que é um modelo que, assim, o que acontece? Estou sendo, mais uma vez, aqui prático, né? Não vão me dar uma ficção científica pura, né? Então, eu tenho que trazer a brincadeira, né? A comédia que eu sei fazer, entendeu? Então, assim, então eu vou trazer uma comédia brasileira, popular, mas de ficção científica, entendeu? Então, eu já vou entrando aos poucos ali, porque a minha ficção científica mesmo, eu não tenho condições de mostrar hoje. Por quê? Porque eu me fiz da comédia. Eu sou visto como o cara da comédia. Eu sei que eu sou capaz de fazer. Mas, gente, vou falar, essa profissão, você pode conversar com qualquer roteirista, até mesmo da velha guarda, é matar um leão por dia. Você tem que provar sempre o que você tem que fazer. Né? O Aguinaldo Silva estava comentando esses dias, isso mesmo, depois de anos da Globo, suando para provar sinopse de novela, entendeu? É sempre disputado. Porque, assim, quando você acha que entrou, que você aprendeu, que, uau, estou dominando o mercado, opa, vem uma realidade e muda tudo. Sempre. Muda as cabeças, muda os formatos, muda tudo. Então, aquilo que eu falo, você tem que antecipar os problemas, você tem que antecipar o que vem pela frente. Porque, assim, eu sei que aqui são roteiristas independentes, né? E eu acho do caralho, né? Eu falo, eu tenho uma frustração de nunca ter feito um curta, de nunca ter sido independente mesmo. Eu sempre fui dependente do trabalho que me chega, entendeu? O roteirista independente, de fato, paga o preço da independência, entendeu? Assim, e tem o valor, isso tem o seu valor e tem o seu sacrifício, entendeu? Assim como o que eu faço também tem o seu valor e tem o seu sacrifício. Então, depende daquilo que você vai escolher. O que acontece é que às vezes eu acho assim, o roteirista independente quer ter o seu trabalho independente reconhecido dentro do mainstream. Cara, você tá desejando o que... Mata 10 leões por dia, não é mais nenhum, são 10. Você tá sonhando com ganhar na loteria esportiva. É isso, é a Mega Sena. Mas assim... Você está fechando o seu espectro, entendeu? Porque assim... Veja bem, Paulo, só uma coisinha, só para complementar, porque assim, o nosso grupo tem esse nome porque ele nasceu com esse objetivo, assim, de oportunizar as pessoas a aprenderem, pelo menos, o básico de como escrever um roteiro, etc. Claro. Mas nesse grupo nós temos muitas pessoas ali que vivem de roteiro, assim como tu. Sim. Temos ali vários nomes que estão no mercado de trabalho também, que ministram cursos, inclusive, de roteiro, que escrevem filmes, que estão, inclusive, no meio de projetos em andamento agora, sabe? Então, assim, no grupo Roteiristas Independentes, nós temos todos os tipos e todos os níveis de roteiristas, né? Sim. Fala, Rô. Não, eu queria ver com o Paulo, porque, assim, eu vi não foi um boato aí, nas últimas semanas, que a Netflix e as demais plataformas, elas não investem em filmes no Brasil que não sejam drama e comédia. Que não adianta nem mandar material de outros gêneros para lá, porque eles não aceitam. Olhou, viu, o gênero não é drama e comédia, passa reto, não querem. Não, olha só. Assim, eu não posso falar em nome da Netflix, até porque assim, eu tenho só um contrato com eles, então eu não estou lá dentro da administração da Netflix, então eu não sei, então eu não posso afirmar nada em nome deles. Mas eu nunca ouvi nada parecido, tá? Porém, se alguém me disser que eles... Isso, eu acredito. Porque o que acontece? Né? É muito difícil você acertar um gênero diferente. Né? Assim, o Brasil não tem o know-how da ficção científica. Né? Uma cultura de ficção científica. Isso aí é algo que tem que ser quebrado. Não, e é por isso que eu falo, vamos investir, de repente, trazer de uma forma, por isso que eu vou fazer uma comédia de ficção científica. É uma forma de ir quebrando aos poucos, entendeu? Sabe, você... vamos lá, eu acho que isso é possível. Então, assim, mas de fato, né, olhando de fora, se você pegar assim, só Netflix, eu tenho dinheiro à beça, e vou colocar em projetos que podem não dar certo? Não, eles têm que dar certo. Né? Então, o que mais funciona no Brasil? Drama e comédia, ponto. Eu acredito, entendeu? Eu nunca ouvi nada oficial disso, eu acho que nem existe nada oficial nisso. Mas... E a Rô falou em uma outra expressão aí, Paulo, que é assim, não adianta nem mandar material para lá. Eu acho que em nenhum aspecto tu tem que mandar material para a Netflix, né? Como tu disse, tu tem que ter alguém te dando esse suporte, né? Não, olha só, você até pode mandar, entendeu? Porque assim, a Netflix está aberta, sim,
a receber material de roteiristas, entendeu? Está aberta. Mas eu acho assim, é mais fácil para o próprio roteirista e menos frustrante, entendeu? É menos perda de tempo, vamos dizer assim, entendeu? Você chegar com parceiros, entendeu? Você chegar com algo mais pronto, você já elimina uma etapa para eles, entendeu? Porque vamos lá, é assim, para você chegar com o seu projeto puro, do roteiro, né? Não é nem roteiro, vamos lá, você traz o projeto, você não tem nem o roteiro escrito, você tem um projeto seriado com uma sinopse do primeiro episódio, do piloto, não sei o quê, mais 8 sinopsezinhas dos outros episódios e tudo mais, não sei o quê. Ok, né? Você pode vender, eles podem se animar e eles podem falar o seguinte, olha, nós adoramos o teu projeto, nós vamos pegar isso aqui e vamos colocar na mão do produtor tal, que vai montar uma sala de roteiros assim, tal, entendeu? E nós vamos bancar assim, nós vamos bancar o desenvolvimento, vamos ver o que vai dar. Eles podem fazer isso rola, entendeu? Só que eu acho que, pelo volume que isso pode rolar, da forma como isso pode rolar, pelo volume de procura que isso pode provocar e que provocam, entendeu? Acaba, na verdade, esse projeto acaba não sendo interessante, porque quem chega com um projeto mais pronto vai competir com o seu e vai bater. É aquela coisa, vamos supor que você cria um seriado policial, né? Olha, muito bom, excelente, um conceito maravilhoso, uma proposta ótima, não sei o quê, com os episódios, tudo bem, legal, 10, né? Aí chega um cara com um projeto mais ou menos, mas ele conseguiu o Cauã Raymond da Globo e o diretor é o Alvarenga, e não sei o quê. Quem que você acha que eles vão pegar? Entendeu? Não é o poder da ideia, não, é o poder do pacote, entendeu? Você mesmo, se você pensar como um produtor, entendeu? Assim, eles nunca vão dizer isso oficialmente. Eles vão falar, não, imagina que o que importa é o conceito. Tá, vai nessa. Tá, vai. A gente tá vendo o que tá acontecendo, entendeu? Entendeu? Assim, eu tô falando aqui da real política, entendeu? Eu tô falando dos fatos. Porque eu acho que cria-se muito umas fantasias, umas ilusões que me incomodam, entendeu? E se você pegar o que vai ao ar, é isso. Entendeu? O que acaba vingando é isso, né? Por exemplo, vamos lá aqui, você leva um grande problema, você confia muito na sua ideia, você vai lá, faz um pitching maravilhoso, né? Eles vão bancar o desenvolvimento, que é legal, você já está ganhando para bancar o desenvolvimento, né? Mas bancar o desenvolvimento não quer dizer garantia de produção, entendeu? Eles podem bancar o desenvolvimento do roteiro, do projeto, mas o projeto pode ser que não aconteça. Vai depender do produtor que se interessar, do elenco que for montado, entendeu? Então, tem equipes lá dentro que sabem fazer isso, estão aprendendo também, né? Tudo é muito novo lá também. A Netflix está desde 2011, ou seja, tem 10 anos, né? Uhum. Então, vamos lá. Então, o que acontece? A chance disso, de você não se dar com o produtor, do elenco não se encaixar no texto, é muito grande, entendeu? De não conjugar, de não ter agenda, não sei o quê, é muito grande. É muito diferente de você pegar o seu projeto, chegar num diretor, fechar com ele, fechar com o produtor, combinar com o ator, levar um pacote. Ó, nós queremos fazer isso. Legal. É muito mais... entendeu? Você pode receber ou não da mesma forma, pode ter garantia da mesma forma, mas, entendeu? Você está dando uma coisa para eles que é o seguinte, uma facilidade, né, de visualizar tudo. Opa, isso tem potencial, entendeu? Então, o que eu falo sempre é, leve seus projetos para as produtoras. Faça parceria com os produtores, com os diretores, com os atores. Manda para os atores. Os atores correm atrás dos projetos, entendeu? Se você manda um projeto para um ator que está fora da Globo, entendeu? O cara doido para trabalhar. Você gosta do cara, beleza. Manda um projeto para ele, fala assim, cara, vamos correr atrás disso. Ele vai fazer um contato com o diretor, vai achar o produtor, entendeu? A coisa cresce pelo criativo. Eu acredito nisso, muito mais chances, entendeu? Do que levar para a Netflix. Levar para a Netflix pode dar certo? Pode, mas eu acho que tem muito mais chance de não funcionar. E, por exemplo, já que você falou que é difícil a gente emplacar nosso próprio projeto, mais quando tem alguém conhecido, né, que nem você falou, mas no caso de chegar num produtor sem projeto, simplesmente se colocar à disposição, né, que nem você tinha comentado, né, que foi por encomenda e tal, você acha que funciona ou tem que ter pelo menos o projeto ali? Como não, cara de entrada? Paulo, você tem que levar alguma coisa. O produtor, sim. Você não pode uma coisinha. que vai. Oi. Antes de tu continuar a resposta,
me desculpa pela interrupção, tá? Não, claro. Eu por um assunto pessoal aqui, eu vou ter que me ausentar, tá? O Robert e a Rô vão continuar contigo, né? Okay. Vão explorar o máximo aí, tá? E eu me despeço nesse momento aqui, porque eu tenho realmente um assunto pessoal para tratar agora. Tranquilo, tá, vai lá, cara. Boa sorte, obrigado. Muito obrigado, Paulo, pela tua presença aí. Foi, olha, assim, ó, foi muito esclarecedor. Robert, depois, se tu quiser, tem algumas perguntas do pessoal que está assistindo. Não, beleza. Puder dar essa força pro pessoal, tá? Uma boa noite a todos, então. Tchau, tchau. Beleza, valeu, Richard. Então, a pergunta era sobre se é obrigatório, não vou dizer obrigação, mas tipo, se a pessoa chegar sem um projeto, assim, se a chance de ser ignorada é maior. Claro. Olha, para você se apresentar, o teu projeto, você tem que chegar como o seu cartão de visitas, mais do que qualquer outra coisa. Entendeu? Você tem que ter um cartão de visitas. Olha só, o que eu sou capaz de fazer. Entendeu? Tá aqui o seu projeto, o meu projeto. Olha só, eu sou um cara que sou capaz de fazer coisas assim. Beleza. Não alimente tanto. Assim, a gente se apega, eu sei, eu sou autor, eu também sei como é que a gente acredita nas coisas e tudo mais. Mas entrega. Se ele se animar a fazer, existe sempre essa possibilidade, que a gente sabe da nossa capacidade, do nosso potencial, maravilha. Se ele não se animar a fazer, não leve isso para o lado assim, então, pô, não quero, vou procurar outro. Não. Antes de chegar nessa etapa, pergunte se ele tem algum projeto para você. Entendeu? Pergunte. Se coloque assim, porque é mais fácil você trabalhar recebendo uma encomenda de um produtor do que o contrário, entendeu? Então, assim, mas você leva. O que eu falo mais sobre essa questão dos projetos, entendam bem, não estou dizendo para não mandar projeto para a Netflix, não, mandem, entendeu? Assim, vocês podem fazer o que vocês quiserem, entendeu? Assim, e como eu falei, eu não falo em nome de ninguém, né? Mas a minha questão é que eu vejo que muita gente sofre, às vezes me procura no inbox, me manda e-mail, não sei o que tal, sofre com as expectativas, porque parece que, caramba, tem tanta coisa acontecendo e por que o meu projeto não vai? Tem tanta demanda e por que não entra? Assim, porque, caramba, vamos entender isso aí, o fato de ter demanda não diminui o fato de que existe uma lógica de mercado, que não existem questões práticas, financeiras, entendeu? E às vezes não é nem a qualidade do teu projeto, às vezes você entrega um projeto lá, que o seu é do caralho, mas tem 2 parecidos que já estão a caminho. O teu projeto roda não porque não tem qualidade, mas porque já tem 2 parecidos. Então, você entende? É muito difícil avaliar pelo seu projeto. Então, você nunca tem todas as informações. Então, o que eu acho assim, mais do que querer emplacar projeto, se predispõe a trabalhar para o mercado. Né? É uma questão de postura, de posição. Mais do que... Ok, tem o seu projeto, todo mundo é autor, né? Tudo você pode criar, mas no primeiro momento você pode trabalhar por encomenda. Não tenha problema com isso. O roteirista que tem problema em trabalhar por encomenda vai ficar sem trabalho. Eu, por exemplo, foi o que eu falei, né? Eu fiz minha carreira em cima de trabalho sob encomenda. É a melhor carreira do mundo? Não é, pode ser que alguém que seja mais autoral sofra e não consiga, né? Por exemplo, eu fiz mais de 20 filmes, né? De repente, pela característica, peculiaridade da pessoa, pela personalidade dela, ela prefere fazer 5 em 20 anos, né? Mas faço dela o meu, com a minha cara. Ok, isso é válido, né? A nossa arte é muito plural, ela permite várias formas, né? O que eu estou dizendo é, qual é a tua expectativa? Você tem que pensar nisso. De repente, você é uma pessoa que queira fazer projetos pessoais e demore 5, 10 anos para fazer. É válido, não é ruim, não, entendeu? Mas depende daquilo que você quer. A gente tem que pensar sempre o que a gente quer fazer, entendeu? Eu sempre quis, por exemplo, eu sou o tipo de roteirista que eu gosto de ver minha coisa no ar. Eu detesto ficar escrevendo para a gaveta. Eu gosto de ver produzindo, entendeu? Esse sou eu, entendeu? Mas tem gente que gosta de ficar burilando anos o roteiro. É válido. Eu admiro também, entendeu? Que burile anos o roteiro, que só faça o que realmente lhe diz ao coração. Ótimo. Vá fundo, mas não é a minha praia. Né? Então, o que eu falo é o seguinte, todo mundo conhece esse outro lado mais autoral, porque todo mundo tem a sua gavetinha, né? Agora, esse outro lado que eu estou dizendo, que eu estou botando aqui, que é um lado mais prático, né? Mais assim, vamos limpar a mesa, vamos dizer assim, vamos botar projeto no ar. Esse sou eu gosto de trabalhar assim, entendeu? E aí, qual é o meu objetivo de vida? É equilibrar um pouco esse lado. É deixar de ser um pouco mais braçal e ser um pouquinho mais autoral.
é a minha velocidade, é o que eu estou fazendo. De repente, eu consigo, como eu falei, demorei 20 anos para emplacar um projeto autoral meu, entendeu? Que foi o Natal, entendeu? O pessoal, porra, demorou, hein? Não, tá, mas eu fiz da minha forma, do meu jeito, entendeu? Assim, é isso, cada um tem sua trajetória, né? Então, a gente tem essa noção, né? E eu tô mostrando os dois lados, é uma escolha, né? Aí a escolha é você que faz. Eu vi pela crítica que este último projeto foi, assim, dentre todos os teus, o preferido de toda a galera, né? Não, ele foi o Tudo Bem Natal que Vem, é a produção nacional de maior audiência mundial da Netflix. É o filme brasileiro da Netflix que mais visto da história da Netflix. Né? Ele foi até utilizado como exemplo no relatório da Bolsa de Valores lá fora, na avaliação trimestral da valorização do canal. Então, assim, a gente ficou muito orgulhoso, né? Assim, e eu fiquei muito feliz, porque eu sempre acreditei no projeto. E ninguém acreditava, né? Isso aí foi uma coisa, né, durante muito tempo, ficou na gaveta, porque quando eu falava em filmes de Natal para os exibidores aqui de fora, ninguém queria fazer. Ah, mas eu tenho o Hassum. Não quero. Pô, mas a gente tem a data. Não quero. Aí, assim... Caramba. Teve que... foi muito difícil vender. E ele só foi feito por uma questão de agenda do Hassum. Né? Porque o que aconteceu? A gente assinou o contrato para fazer os filmes do Hassum, né? 3 filmes lá, e aí eu tinha que entregar um argumento até março de 2019, uma coisa assim. Não vou lembrar as datas direito. Aí o Hassum não tinha data. Não tinha data para filmar. Aí eu não tinha. Aí, olha, a gente vai ter que adiantar isso, tem que ter um roteiro pronto aí. Daí eu falei, pô, não sei se eu tenho um roteiro pronto aqui e tal. Aí o André Carreiro, o produtor, lembrou: você tem o de Natal, o filme vai ser lançado em dezembro, por que não faz o filme de Natal? Eu falei, opa, sério mesmo você quer? Sério. Eu vou chorar aqui agora. Sério mesmo, você quer fazer um filme de Natal? Né? Sério. Não, sério, quase chorei, falando sério. Eu falei, caramba. Você imagina. Eu falei, pô, tirei, fiz o melhor que eu pude. Teve 500 milhões de questões, né? O Santucci sempre ficou inseguro com um final melodramático e tudo mais, mas funcionou muito bem, entendeu? E assim, calhou com o Natal, calhou com a época da pandemia. Então, sabe, tem umas coisas que realmente se vêm no momento certo, na hora certa, e tem muito de sorte nisso também, mas também houve questão de você esperar o momento certo para tirar o projeto da gaveta, entendeu? Existe Conta muito um isso. segredinho aí, você é apegado às obras que você escreve ou não? Você libera para o diretor mudar geral, muda que... Eu sou muito apegada, eu sou bem apegada. Não, como eu trabalho com comédia, né, eu não posso ser apegado, porque eu preciso dar espaço para o comediante improvisar, né? A comédia, por mais mais piadas que vá para o set, né, pode ter certeza que 30% funcionam. Não é comigo, não, com todos, né? O Woody Allen mesmo fala isso, nem sempre funciona a piada, né? É normal, às vezes o ator não dá no tempo certo, a luz não está certa, às vezes não funciona. Então você tem que dar espaço para o comediante brincar e às vezes ele perceber onde está o humor ali, entendeu? Então, eu não posso me apegar, ok, né? Eu tenho que ser generoso de oferecer e aceitar quando me mandam de volta. Às vezes melhoram muito, às vezes pioram muito, é normal, eu sofro também, falo, caramba, por que o cara fez assim? Né? Normal, entendeu? Mas aí você tem que ter essa generosidade de saber que você não sabe tudo, ele não sabe tudo, você também não sabe tudo. Então, assim, o exercício do desapego é um exercício de humildade do roteirista, né? Eu acho assim, eu vejo roteiristas que brigam muito, eu quero minha palavra, minha fala assim do jeito que está, né? Cara, ok, você tem tanta certeza assim mesmo? Jura? Né? Tu é bom pra caralho, porque assim, eu não consigo ver dessa forma, não. E você não, sabe, você não tá escrevendo teu livro onde a palavra vai sair exatamente como você quer. Alguém vai dizer aquilo, né? Então você tem que desapegar um pouco. É dureza, assim, a gente sofre muito, eu sofro muito, a gente, né, mesmo desapegando, eu falo, caramba, por que não foi feito daquela forma e foi feito assim, entendeu? É um exercício, tá? É um exercício que a gente tem que fazer. E depois, com o tempo, você vai percebendo, e principalmente firmando parcerias, você vai percebendo como todo mundo trabalha. E aí você já saca, já sei, se eu fizer assim, vai sair assado. Então, vou fazer assim para calcular lá, entendeu? Então, assim, você já vai afinando, né? Comédia, roteiro e produção cinematográfica e tudo, mas comédia, a afinação tem que ser grande. Você tem que estar afinado com o diretor e afinado com o ator.
entendeu? Os três têm que falar a mesma língua para a piada sair, é igual música. Todo mundo tem que tocar a mesma nota. São instrumentos diferentes, mas são tudo na mesma nota, senão não funciona. Eu considero roteiros de comédia mais difícil de escrever. Eu concordo. Eu não sei. Eu te acompanho, nós somos amigos ali no Face já há algum tempo, e eu acompanho as postagens, elas são sempre muito sérias. E não dá para imaginar, escrevendo comédia, porque essa pessoa tem que ter uma técnica, deve ser técnica, não é possível, porque, sabe, aquela pessoa que não sabe contar uma piada. E eu pensei, eu não vejo ele contando uma piada ali, como é que ele escreve comédia? E são comédias maravilhosas, assim, né? Como é que ele fez isso? É mágica, essa parte. Cara, é muito engraçado isso, né? Assim, eu nunca fui um cara engraçado, eu nunca fui um cara, entendeu? Assim, de escrever muita piada, mas eu sempre fui um cara que rio fácil das coisas, entendeu? Assim, eu rio bem, né? Então, eu consigo, quando eu estou escrevendo uma história, eu imagino que pode me fazer rir, e eu escrevo comédia assim, eu não me considero, assim, eu sou humorista, claro, né? Escrevo humor, produzo humor, né? Mas, assim, não é a minha grande praia, não, eu sou mais do roteiro, da estrutura, né? Então, assim, aí, assim, essa história de que, assim, pô, como é que você faz comédia e é tão sério? Se você conhecesse metade dos comediantes fora do set, metade é mal-humorada, metade, sabe, é tímida, né? Assim, tem pessoas que você não imagina, que assim, aquele cara que sobe do palco, vira aquela flor, incorpora, né? Quando sai dali, é sério, não, só fala de política, sabe, grita com você, sabe? Caraca, né? A gente tem ideia, assim, se comediante já varia muito, é muito raro, por exemplo, o Hassum é um cara que ele é fora na vida o que a gente vê nos filmes. É aquele cara realmente, né, pata sempre. Ele é assim. Mas tem muitos, não é um ou outro, não. Muitos, entendeu? Que não, sabe, conversa com você aqui assim, papapá, e quando vai pro palco, sabe assim, é muito discrepante. E eu acho que eu sou um pouco discrepante também, porque as minhas comédias tem piada de tudo que é tipo, e nos meus posts eu sou sério. Exatamente. Vamos ler em dirigir ou não? Eu ia perguntar ali. Rodrigo Brito perguntou se você já pensou em dirigir. Eu ia dirigir alguma coisa. Já pensei em dirigir, já fui convidado para dirigir, já assinei contrato de direção e dei para trás, entendeu? Assim, mas eu já pensei sim. É um passo que eu vou dar. Estou só esperando o melhor momento. Na verdade, eu estava pensando em dar esse passo agora, o ano passado, e aí, não sei se vocês viram, aconteceu uma pandemia assim, e a coisa ficou. As soluções pararam, então não é o melhor momento. Mas eu quero sim. Eu na verdade, já co-dirigi um filme com o Santucci, que não foi lançado ainda, que é o de Bariloche, que eu fui para o set e sofri. Foi um estágio. Eu sofri muito, porque o set é muito cansativo, né? Então, assim, que escrever é aquilo que eu falo, papel aceita qualquer coisa. O set, não. O set é o que o ator. Você tem que dialogar sempre, entendeu? É uma outra brincadeira, né? Mas eu penso sim, eu tenho muita vontade. Eu vou fazer uma última pergunta pessoal aqui, que eu tenho uma curiosidade, eu acho que você vai poder me responder. Pessoas que querem fazer ficção científica, ação, filmes de terror, coisa assim, você acha válido elas tentarem no mercado internacional primeiro, para depois entrarem aqui no Brasil? Não. Eu acho, assim, se você quiser fazer terror, ficção científica, gênero, você tem, primeira coisa, encontrar parceiros que amem esse gênero, né? Amem esse gênero da mesma forma que você é, entendeu? Encontre um diretor, sabe? Faça encontros de diretores, sabe? Sei lá, tipo blind date mesmo, sabe? Sei lá, fazer alguma coisa assim. Encontre diretores, parceiros, atores que queiram fazer isso, entendeu? Porque o que acontece, né? O cinema, o audiovisual, é uma arte coletiva. Tem o autor, claro, mas é coletiva, a produção é coletiva. Você não vai conseguir tirar do papel se não tiver parcerias. O principal, gente, é parceria. Eu bato nessa tecla, eu sou repetitivo nisso, porque eu acredito muito nisso. Não acredito o projeto sozinho. Você tem que ter alguém do seu lado, você tem que ter alguém que acredite, você tem que ter alguém que sabe que ajuda, sabe, com quem bater bola para melhorar, entendeu? Porque daí, de repente, sério, você acha alguma coisa sua que
que seja brasileira e que tenha repercussão internacional, né? Por exemplo, o diretor do filme, daquele filme O Homem no Escuro, é um uruguaio, se não me engano, né? Ele aconteceu, né, que bombou em Hollywood, ele aconteceu fazendo um curta no Uruguai, entendeu? Da forma dele, do jeito dele, com os parceiros dele, com o dinheiro emprestado, entendeu? Eu acredito muito mais nesse caminho, entendeu? Do que tentar fazer lá fora. Não, faça aqui dentro. Faça parcerias. Faça sair do papel aqui. Dá um jeito de fazer aqui. Né? Porque a gente não presta atenção, assim, às vezes, no que os grandes falam, né? Tipo, sei lá, vamos dizer aqui, o Tarantino brinca com isso, né? Ele fala, não existe faculdade de cinema melhor do que você pegar a tua câmera e sair filmando. Tem uma ideia e filme. Exatamente. Entendeu? É muito mais. Só que aí você vai filmar o quê? Você vai filmar sozinho? Não, você vai fazer parcerias. Ele fez parceria com o Harvey Keitel, né? Ele fez parcerias com atores, com gente que trabalhava de graça para ele. É isso, entendeu? Não existe outra forma, sabe? A gente ficar esperando, né, a grande grana vir de cima, né, esperar o grande... Não vai. Eu acredito muito na parceria com quem, sabe, não se isole. Roteirista não pode se isolar, entendeu? Principalmente os independentes, né? Eu acho que vocês têm que se unir mais, entendeu? Fazer mais grupos e correrem atrás, porque, gente, a união faz a diferença. Faz a força e faz a diferença. Eu acho que nem você falou antes sobre a regularização da nossa profissão, eu acho que está faltando isso. Deveria, já muito tempo atrás, a gente ter isso, né? Sim. E eu sinceramente não sei o que falta, né? Uhum. Porque nós temos... O DRT é importante? Cara, eu não tenho DRT. Uhum. Assim, não tenho, entendeu? Sim. Eu tirei o DRT porque foi uma das maneiras que eu encontrei de fazer aquilo que eu falei no início. Era meio que de me diferenciar, chegar e falar. Porque já aconteceu de... Eu não sei se era desculpa, né? Mas eu estava cansado de chegar para as pessoas e falar, por exemplo, algum produtor de alguma emissora, algum diretor, e fala assim, mas ele não tem o DRT. E aí, meio que, tudo bem, poderia ser uma desculpa dele. Pode ser até que eu, com o DRT, ele não fosse me contratar nem nada. Mas aí eu falei, não vou mais deixar que eles joguem a responsa para mim. Ele não tem o DRT, como se a culpa fosse minha. Agora, sempre que me perguntarem, tem o DRT? Tenho. Se você vai me contratar ou não, já é um problema seu, já é Exatamente. Mas é uma maneira que eu encontrei. Não, olha, cara, eu acho que ajuda, entendeu? Assim, na verdade, eu estou dizendo aqui que eu não tenho DRT, na verdade, eu nunca fui atrás de carteirinha de DRT, nem nada disso, entendeu? Então, assim, de repente eu tenho uma numeração lá e nem sei. Mas para mim nunca fez diferença, entendeu? Para mim nunca fez diferença. Desde o começo lá, assim, nunca fez diferença. Antes de entrar aqui no assunto de processo criativo, também a gente não quer te segurar muito, né? Não, mas com vontade. Eu vou ler aqui alguns comentários aqui. Claro. O Tom Mota falou assim, como um roteirista que já fez alguns trabalhos com produtoras, aprendi, como o Paulo citou, que não devemos ficar sendo pretensiosos. Sim. Aí tem aqui o Roberto Gazola. O Paulo Cristina. Obrigado. O Paulo Cristina é muito bom, sou fã dele, grande profissional. Aí a da direção já... tem aqui, do Rodrigo Brito. Você acha uma boa ideia produzir um curta de um projeto de longa-metragem para atrair produtores? Aí ele já está perguntando se é bom ter o filme gravado mesmo para tentar atrair. Eu acho Sim. Um piloto. Eu acho que você perguntou ali se é bom ter um promo desse longa-metragem, um promo... Não, pode ser um curta, um promo, assim, tudo que você puder transformar o seu roteiro em audiovisual, né, é ganho, sempre, entendeu? Sempre ajuda, porque ver é mais fácil do que ler, entendeu? Porque você nunca sabe qual é o grau das pessoas que vão ler e entender o teu projeto. Então, você produzindo alguma coisa, ainda que curta, um promo, né, desenho, faz storyboard do que você quer fazer, entendeu? Assim, faça, quanto mais visual você for, melhor. Sempre. Você citou bastante de parceria, né? Você entrou agora no grupo do Roteiristas Independentes, então não se assuste, porque de repente você está falando com nós três hoje, aí de repente você vai ver uma postagem que a gente fez esses dias e vai se assustar. A gente, nós três somos os administradores do grupo, né? O Richardson, que saiu agora há pouco, ele foi quem criou o grupo, e nós dois somos administradores, eu e a Rô.
Então, a gente fez uma postagem contra, não contra, mas alertando aos iniciantes quanto às parcerias. Por quê? Porque o que tem acontecido muito no grupo, aos montes, são pessoas sem estrutura, que acabam nem gravando o seu roteiro, que chegam lá no grupo, quem quer fazer uma parceria? Aí todo mundo cai matando, escreve, isso já aconteceu muito comigo também, né? E aí a gente escreve, fica escrevendo com a ilusão que aquilo vai dar certo e acaba não dando. Lógico, eu não estou querendo desmerecer o que você está falando. Não, claro. Eu só estou dizendo assim, como diferenciar que tipo de parceria? Porque senão, sabe o que acontece? Pode se tornar também um círculo vicioso de eu ficar escrevendo a vida inteira, e você falou que não concorda, né? Que a pessoa escrever de graça, tudo. O que acontece? A gente fica escrevendo a vida inteira para pessoas que não vão levar o roteiro a lugar nenhum, não vai dar em nada, e a gente fica escrevendo. E acaba... Tudo bem, só que aí o que acontece? Aí você não... Desculpa, isso aí não é parceria. Entendeu? Assim, você tem alguém te explorando. É preciso... Não, é um alerta. Né? Assim, não é porque a pessoa está do teu lado que ela é parceira. Né? Você reconhecer quem é teu parceiro e quem não é muito fácil. Né? Por exemplo, demorou muito para te pagar? Não está sendo parceiro. Sabe? Não é parceiro. Está te explorando. Roubou crédito? Não é parceiro. Está te roubando. Entendeu? Fez um contrato leonino? Não é parceiro. Ele está te lesando de alguma forma. Então, eu já trabalhei para pessoas, já fiz parcerias com pouquíssimas pessoas, e já trabalhei para outras. Tem pessoas que eu não quero nunca mais trabalhar na minha vida, entendeu? Que não foi parceria, que eu trabalhei, entendeu? Parceria é outra parada. Quando eu falo parceria, assim, vamos deixar bem claro. Não é você encontrar o primeiro produtor que te aparecer oferecendo grana e fazer, não. Parceria não é isso. Parceria é você entender o que esse produtor quer, entendeu? Conversar com ele, perceber as intenções, entendeu? E tem muita gente que vem com sorriso no rosto e não te paga, entendeu? Isso acontece, entendeu? Isso acontece. Aconteceu comigo, não faz nem muito tempo, entendeu? Assim, mesmo macaco velho, eu tomei um calote. Eu tomei 3 calotes na vida até hoje. Um foi há 5 anos. Então, assim, acontece. Tá? Acontece de a gente está sujeito a cruzar com pessoas no nosso caminho que não vão ajudar. Isso é da vida, isso é do mercado. Tem picareta em todas as áreas. Né? Você tem picareta na área médica, tem picareta na área dentista, picareta, você tem picareta na política, política tem demais até, mas assim, sabe, você tem picareta em qualquer lugar. E na área cultural, pra caramba, vou te dizer, sabe, é um pouco abaixo da política, mas tem muita gente que vem com sabe, um cantinho falando bonito, não sei o quê, pega o teu projeto, às vezes não te acredita, às vezes não te paga direito, às vezes não paga o combinado, às vezes não... Então, peraí, isso não é parceria. Parceria só é parceria quando dá certo, cara. Assim, quando deu errado, se deu errado, não foi parceiro. Se não foi legal. Porque a verdade é a seguinte, você tem que trabalhar com pessoas que querem que todo mundo ganhe, não só ele. Entendeu? Sim. Entendeu? Assim, e às vezes, cara, você tem que entender, ok, a posição do produtor que está contigo, do diretor que está contigo. Às vezes você abre mão de uma coisa ou outra, normal, assim como eles abrem mão também para você, entendeu? Então, essa é uma coisa mais de política, de fato, de relacionamento pessoal. Eu falo de maturidade emocional, que é tudo que a juventude não tem, né? A gente não nasce sabendo essas coisas. Eu sei disso tudo hoje, depois de pastar muito. Eu sofri muito na mão de produtores, eu sofri muito na mão de diretores, entendeu? Sabe? Como eu falei, eu tomei 3 calotes na vida para nunca mais. Os 2 primeiros foram traumáticos, o último, na verdade, foi assim, pô, cara, juro que tu quer honesto? Então, assim, acontece, entendeu? Sabe assim? Acontece. Porque o que acontece? A gente, todo roteirista, por mais mercantilista que ele seja, por mais mercenário que ele seja, por mais... Ele é um romântico. A gente não começa a escrever sem ter um pingo de romantismo, um pouco de amor pelo que a gente faz. E muita gente abusa disso, entendeu? Abusa, entendeu? Então, a questão é você saber, ficar esperto, ligado nisso e saber. Se você está trabalhando para alguém, você tem parceria com alguém, entendeu? E assim, às vezes você vai passar uma vida inteira sem saber, tá? Mas assim, faz parte. Você entender isso, mas assim, tenha pelo menos 2, 3 pessoas que você pode confiar que vai fazer e vai rolar. Pelo menos 2, entendeu? Sabe? Sim. Você acha? Não é fácil, tá? Não é fácil. É um casamento. Né? Os amadores, os profissionais e os picaretas. Gente, olha só. Não precisa ir muito longe, tá?
Se a gente erra escolha de namorado e namorada, de marido e mulher, né? Se a gente erra com pessoas com quem a gente dorme e convive, você acha que não vai errar com o produtor, cara? Pô, a gente vai errar, entendeu? A gente vai bater cabeça, entendeu? A gente vai ter divórcios rumorosos entre produtores e diretores, a gente vai, entendeu? E faz parte da vida, como qualquer negócio. Então, assim, quando eu falo parcerias, eu falo quando você encontra parceiros mesmo. Agora, se é para alguém que você trabalha ou não, é você ficar esperto e ligado quais são as intenções da pessoa contigo. Tem gente que não quer caso sério, não. Tem gente que só quer um rolinho e cair fora, entendeu? Assim, é isso. Entendeu? Então, aquela coisa, fui usado. Pô, foi. Acontece. Ô, Rô, o teu áudio tá um pouquinho baixo. Você trocou de microfone, né? Eu botei carregar. Eu tinha esquecido de descarregar o meu fone aqui. Sim. Já vou pegar de volta. Eu botei no turbo ali, já vou pegar de volta. Então, Cursino, a gente vai entrar aqui no processo criativo, porque o pessoal também fica bastante curioso, que a gente falou bastante de mercado, né? Como é o processo criativo? Aqui eu separei até 2 frases aqui, eu vou até abrir aspas aqui, que eu peguei de um vídeo do Doc Comparato, que ele fala, não existem regras, abro aspas, né? Não existem regras no trabalho criativo, porém existem qualidades, princípios e necessidades dramáticas que você utiliza ou não utiliza. Fecha aspas. O Robert McKee, eu não tenho aqui a frase idêntica que ele escreveu, mas eu lendo o livro dele, aí umas semanas atrás, ele não é a favor a regras, né, no processo criativo e tal, porém ele frisa bastante, eu acredito nisso, não sei se está certo também, aí vai, cada um acho que tem sua ideia, que por mais que não tenha regras, se a pessoa, vamos supor, não estuda, não entende da estrutura clássica, né, que é a tal da arquitrama, a pessoa não vai escrever algo diferente, a pessoa vai escrever algo estranho, porque muita gente, às vezes, a pessoa não quer se aprofundar, né, aí sou eu que estou falando, né, não é ele. A pessoa não quer se aprofundar e ela simplesmente fala, não, mas é que a minha arte é moderna, né? Aí eu fico imaginando, eu não sou pintor, né? Eu sempre falo isso, eu acho que eu já até falei isso lá no grupo, eu não sou pintor, o Richardson voltou aí. O Richardson voltou. Seguramos ele tanto tempo aí que deu tempo de voltar. Então, o que acontece? Eu não sou pintor, eu não entendo nada, não sei mexer com pincel, não entendo de tinta, não entendo de tela. Então, quer dizer que eu posso pegar o pincel, a tinta e a tela e sair jogando um monte de coisa e dizer, não, eu não entendo nada, mas a minha arte, tá vendo? Isso aqui é minha arte, porque é arte moderna. Eu acredito que a pessoa tenha que entender alguma coisa, por mais que não tenha regras igual o da Comparato falou. O que você acha dessa parte do processo criativo e tal? Olha só, tudo depende, tá? Tudo depende, assim, de contexto, tá? Vamos imaginar o seguinte, né? Eu acho que, por exemplo, um roteirista pode, assim, nos anos 50, nos anos 40, nos anos 30, vamos lá, mais cedo, quando não existia formação, quando não existia técnica, quando o cinema estava encaminhando, estou falando do caso do cinema, não estou falando de literatura, de teatro e tudo mais, entendeu? Estou falando de cinema, né? De áudio que depois desembocou para televisão, audiovisual em geral, hoje streaming, não sei o quê. Enfim, vamos imaginar uma coisa. O contexto de quando o cinema começou, né, o processo criativo era né, as pessoas estavam aprendendo a fazer. Então, a coisa era muito autodidata. Então, eles pegavam alguma coisa da literatura, pegavam alguma coisa do teatro, exploravam uma linguagenzinha aqui, outra lá, não sei o quê. Eles estavam aprendendo tudo isso. E os próprios diretores, e os próprios fotógrafos, e a própria tecnologia vai mudando e determinando isso daí. Então, o que acontece? Realmente, a criatividade é um processo que não tem fim. Tá? A gente tem que entender muito bem isso. A criatividade é um processo que não... Assim, a técnica sempre vai aprimorar. Então, você nunca vai dominar a técnica por completo. Né? Porém, uma coisa eu sei. Você tem que ter, conforme vai se passando o tempo e a arte vai se desenvolvendo, você vai criando uma fortuna crítica, você vai criando um material, você vai criando um acervo, né? Onde você já começa a perceber o que funciona, o que não funciona, o que é legal, o que não é legal, não sei o que, coisa e tal. Então, você acaba gerando uma cultura, né, que merece ser estudada. Então, você ser um cineasta, você quer ser cineasta e vai começar do zero, sem conhecer nada de cinema dos anos 20, 30, 40, 50, 60, ok, você não precisa ser um especialista, mas você tem que saber que existia.
né? Você tem que conhecer. Então, vamos lá, já existem técnicas, já existem cursos, já existem faculdades, já existe uma cultura disso tudo. E onde isso entra? Você vai começar a partir disso. Então, você vai começar... se você quiser fazer algo novo, realmente, meu chapa, você não vai reinventar a roda, você vai ter que partir daqui. Então, claro, você tem que conhecer, ao menos conhecer, pode não conhecer a fundo, mas conhecer o máximo que você puder, entendeu? Não virar um especialista em cinema dos anos 40, eu não quero virar um cara desses, entendeu? Mas eu conheço o cinema dos anos 40. Entendeu? Eu sei que, sabe, eu sei qual era a mecânica, por que o noir era os filmes noir eram filmes noir, entendeu? Eu sei como é que aquilo funciona. Eu posso não conhecer todos, mas eu conheço. Esse conhecimento me faz diferença na hora que eu vou escrever uma coisa hoje, né? Então, assim, vamos lá. Isso funciona para técnica, para tudo. Então, eu acho assim, não dá para abrir mão da técnica. Você tem que conhecer a técnica. Ah, mas a técnica vai, então, embotar a minha criatividade? Não, mas ela vai testar a sua criatividade. Porque a verdade é o seguinte, conforme o tempo passa, quanto mais produções há, quanto mais a técnica se aprimora, menos você sabe. Nós somos cada vez mais ignorantes a respeito do nosso próprio trabalho, e não somos nós. Assim, a ciência é assim também, entendeu? A medicina é assim também, entendeu? Sabe, tudo é assim, na verdade. Né? Eu acho que quando a gente começa a admitir a nossa própria ignorância, é um grande passo na vida. Entendeu? A gente não vai saber tudo, mas a gente tem que procurar diminuir ao máximo essa ignorância, entendeu? O máximo que a gente pode, para poder continuar a partir daqui. Senão você vai repetir o que já fizeram, né? Eu fico muito espantado conversando com jovens de hoje, né? Eu conversei com uma jovem esses dias que falou: eu não vejo nenhum filme antes de 2010. Decidiu. Não vê nenhum. Assim, eu falei para ela de Volta para o Futuro, que é de 86. Ah, não, nunca vi. Como? Você nunca viu De Volta para o Futuro? Como é que alguém não vê De Volta para o Futuro? Tem uma geração que ignora esse filme. A gente não tem ideia. Caramba. Sim, a coisa está caminhando para isso. Entendeu? Então, assim, e vai acontecer, porque esse Volta para o Futuro tem mais de 30 anos. Entendeu? A gente também não conhecia vários sucessos, por exemplo, eu sou dos anos 80, minha juventude dos anos 80. Eu não conhecia vários sucessos dos anos 50 e 40, entendeu? Eu não conhecia também. Eu também era ignorante. Ela tem um porquê de não assistir, assim? Sim, ela disse o seguinte, duas coisas que incomodavam muito. Os efeitos especiais, que ela achava tudo, realmente, se você for reparar, é tosco, né? É meio tosquinho e tudo mais. Ela não gosta do ritmo. Eu gostava, o ritmo para mim ainda tá bom, mas de fato é diferente do ritmo dos filmes de hoje, muito diferente, né? É mais cadenciado. E uma questão que pega hoje, muito fundamental, que é o filme, ele é levemente machista. Incomoda. A incomodava. Entendeu? Então, assim, as obras nascem, morrem, tem sua época, sua data. Acontece também. Então, o que eu digo sempre é o seguinte, o cineasta jovem que conhecer o máximo do cinema que veio antes, ele tem muito mais chance de fazer coisas melhores e boas aqui, não originais, nem busque originalidade, entendeu? Assim, eu até digo assim, somente amadores se preocupam demais com originalidade, porque você não vai alcançar, meu chapa, tudo já foi feito, entendeu? Não pense que você vai ser... Não, tudo já foi feito. Então, seja humilde, entendeu? Se você acha que descobriu alguma coisa, você não descobriu. Você apenas não sabe de onde está vindo. Mas não... Você pode ter certeza que, sabe, o Milo Fernandes acho que tinha uma frase muito boa sobre isso, né? Que original é o cara que copia primeiro, copia de um lugar que ninguém sabe. É isso. Entendeu? Né? Não existe. Ou que ninguém lembra. Ninguém lembra. Então, quanto mais você conhecer a história do cinema, mais você vai poder, sei lá, copiar, né, vamos dizer assim, mais você vai poder se inspirar e retrabalhar, porque isso é válido, gente. Né? Isso não é de hoje, e é da arte. Né? Todo mundo conhece a história de Shakespeare. Né? O Shakespeare não tem uma história original. Todas as histórias dele são versões. Né? O Romeu e Julieta dele é a 6ª versão conhecida da história. A dele é a melhor versão de Romeu e Julieta. Entendeu? Então, busquem fazer, né? Não corra atrás da originalidade. Primeira coisa, vamos lá, falando de processo criativo, saiba que, assim, você é fruto de uma cultura, você recebeu muitas histórias, você ouviu muitas histórias, você teve... que a originalidade não é um fim. Você atinge a originalidade por consequência. Ela acontece. De repente você fez algo original. De repente você fez algo que, opa, isso ninguém viu. Se você partir do princípio que, vou fazer algo original, já está errado.
vai fazendo, cara. Vai fazendo, entendeu? Vai fazendo. Daqui a pouco você faz uma coisa que, uau, beleza. Agora, não, eu sou um gênio, eu vou escrever algo que ninguém pensou aqui agora. Tá, vai fundo. Entendeu? Os deuses não gostam disso. Eu fiquei anos... Os deuses da criação não gostam disso, entendeu? Assim, eles falam, cara, vai nessa. Tu vai fazer um arremedo e vai pagar mico, entendeu? É isso. Eu, sinceramente, eu fiquei anos preso nisso que você está falando. Eu, na verdade, eu pensava assim, eu tenho que criar um... Na verdade, eu não estava nem querendo contar... Aí depois eu me toquei, eu falei, não estou nem contando história, eu estou querendo criar um formato novo. Não. E as minhas histórias estão ficando ruins porque não tem história. É o formato... Eu encontrei um amigo meu que fazia anos que eu não via. Uhum. Aí ele assim, e aquela tua história lá de que tu queria fazer uma mistura de Chaves com Lost? Perguntou pra mim. Tu já fez? Aí eu falei, pô, não, ainda tô pensando em... Tipo, não tinha nada, não tinha história. Eu só queria fazer um formato, tipo assim, que era tipo um Chaves, mas que tinha meio que Caverna do Dragão, meio Lost, que eles ficam ali dando volta e não conseguem sair, sabe? E, na verdade, eu me toquei. Eu falei, não, eu tenho que explorar, fazer uma história, personagem, né? E não querer um formato dando uma... Isso que você falou. Eu pensava, gênio e tal. Acho que, ultimamente, eu tô tentando ser um pouco mais humilde. É porque a gente tem a visão do gênio, né? A gente sempre se apega a uma obra do cara. E, às vezes a gente não sabe a história daquela obra e por que foi considerada tão genial. E também... Em que momento da vida o cara fez aquilo? Então a gente quer, vou fazer aquilo vai ser genial. Não, calma, às vezes o cara passou anos fazendo outras coisas e daqui aquela obra ele acertou, entendeu? Então, assim, e aí a gente quer partir daquilo. Não, aquilo, para você atingir aquilo, né? O Picasso, antes de fazer o Guernica, fez muita coisa que você nem imagina, entendeu? Sabe, fazer azul, não sei o que e tal. Então, assim, é um processo, vai fazendo. Às vezes você sabe de onde você copiou, às vezes você não sabe de onde você copiou, às vezes você não copia, às vezes você não copia e diz que você copiou. Então, assim, tem de tudo. O importante é não deixar a ideia morrer no papel, entendeu? Assim, é tentar tirar dali, né? Assim, a ideia do que hoje, com a demanda que há, não dá mais para deixar no papel, entendeu? Assim, o feito é melhor do que o perfeito, né? Isso é um bordão hoje em dia, que é fácil. Faça. Não está perfeito, faça. Vai fazendo, porque não há mais tempo, você não vai encontrar o modo ideal. Passou-se o tempo onde o cara podia ficar quase no Kubrick, né? Fez 8 filmes na vida, 10 filmes na vida, sei lá. Entendeu? Ele é um momento de uma época que não dá mais para repetir, né? Não dá mais para fazer o que ele fazia. É um outro momento. Mesmo que você tivesse o talento do Kubrick, entendeu? Você não ia conseguir fazer hoje. O que não faria hoje. Né? Deixa eu perguntar uma coisinha rapidinha. Dá vontade. Em relação à série, é possível fazer uma série de comédia, assim? Nós não temos aqui, né? Não, como assim? Séries de comédia no streaming? Não, é totalmente possível, série de comédia. Assim, eu acho que tem poucas hoje. Eu vi aquela dos Anjos, como é que é? Da Netflix. Alguém. Nossa, aqui? Nossa, que ganhou um Emmy até. Ganhou um Emmy. É da Gulani. Entendeu? E é uma série onde se passava no céu, tinha os anjos, não sei o quê. Era interessante o conceito. Ganhou um Emmy, o seriado internacional era uma comédia. Mas tem pouca. Eu concordo com você. Tem pouca. Eu acho que poderia ter mais. O Brasil tem um histórico de comédia, de seriados de comédia. Haja vista A Grande Família, haja vista Sobre Nova Direção. Entendeu? Tem históricos disso. E tem um grande histórico disso, dos normais, dos genial, os normais, e a gente não está tendo isso tanto no streaming, talvez porque não esteja entregando material, ou talvez porque esteja faltando comediantes na praça, que é uma questão também, entendeu? Então, aí é questão de fechar com um comediante e fazer um projeto, de repente, entendeu? Porque a verdade a comédia sempre funciona, no seriado, então, sempre funciona. Eu queria fazer uma pergunta, Paulo. Tu tá falando, nós estamos falando um pouquinho, né, pelo que eu percebi, que eu cheguei no meio ali de novo, mas a questão do processo de criação, tu acha que hoje, tá, com todos os recursos que tu falou lá no começo, né, que a gente tem o mundo pela frente, etc., o roteirista hoje tem um portfólio para apresentar para alguém, isso é válido? Tu acha que isso dá um reforço a pessoa vai olhar ali os roteiros dele, vai analisar
a linha que ele segue, vai analisar. Gente, hoje, tudo que você puder fazer para divulgar o seu trabalho, você faça. Você tem recursos para isso, você tem internet, você tem redes sociais, você tem contatos, você tem o portfólio, entendeu? Se puder ter um promo de algum trabalho, você passa o promo, tira dinheiro do bolso, cara, tudo é válido. Tudo é válido. Assim, se eu falar para você, não, isso não adianta, o que importa é que está no papel, eu vou estar mentindo, entendeu? Porque o que acontece? Um bom projeto, um projeto bem apresentado, com uma boa, sabe, que traz fotos, imagens, não sei o quê, vende mais rápido, vende, funciona melhor. Né? Não adianta a gente negar, entendeu? As pessoas são mais visuais, a informação visual ela é mais rápida, ela entra mais rápido na cabeça, ela se faz entendido de forma mais rápida, entendeu? As apresentações hoje... porque é audiovisual, entendeu? E a gente está fazendo algo audiovisual. Reza a lenda que antigamente, né, para você vender um projeto para um executivo americano de algum grande estúdio, né, que você tinha, ele falava assim, me conta a sua ideia no elevador. Se você conseguir contar a sua ideia no elevador, né, pitch no elevador, né, aí hoje eles não pedem nem o pitch do filme, né, eles pedem o pitch do trailer. Me conta o trailer. Se o trailer do teu filme, se você tiver uma boa ideia de trailer, eu produzo teu filme. Tá assim, porque o trailer é o que leva o público ao cinema. Não interessa se você tem um grande filme, se não tiver um grande trailer. Tá assim, né? Porque o que acontece? A atenção das pessoas mudou, o ritmo mental das pessoas mudou, tudo mudou, entendeu? E vai acelerar cada vez mais. A gente não tem ideia do que está vindo aí, gente. Porque, vamos lá, a gente está falando aqui agora do streaming atual, com essa internet que a gente tem hoje, mas vai vir o 5G com tudo. O 5G vai mudar a nossa noção de velocidade, de transmissão de informações, de tudo. Né? A revolução que nós acompanhamos de 2010 até agora não será metade do que será de 2020 até 2030. Então, eu vou ficar falando aqui assim, o poder do texto? Não, cara. Use todas as armas que tiver para vender o projeto ou para se vender. Hoje é o que está valendo. Assim, é só não virar um Felipe Neto que está tudo bem. Isso. Porque daí se vende demais. Não, mas é isso. Em relação a... O pessoal me pergunta bastante, você acha que na Bíblia que eu vou apresentar para uma produtora, eu devo já sugerir os nomes dos atores que eu quero para devidos personagens, ou é melhor deixar em branco aquilo ali? Tudo, sugira. Tudo que você puder facilitar visualmente. Porque, vamos lá, se você faz assim, o fulano de tal, ele é viril, ele é másculo, não sei o quê, papapá. Ok, cada um vai imaginar o seu herói. Mas se você consegue chegar, sei lá, um galã global, com alguém lá da Globo que faça isso, ou alguém que esteja no mercado que faça isso, sugiro, não. O Marco Pigossi, pronto, bota o Marco Pigossi. Mas o Marco Pigossi não pode. Não, é só como exemplo. Acabou. Você facilitou a imagem na cabeça da pessoa. Gente, a gente está competindo. Vamos lá, a gente está competindo. São vários projetos competindo entre si. Então, é claro que, né, não basta ter apenas a apresentação. Se você não tiver uma ideia, um conceito, um bom projeto, não adianta nada também. Né? Como a gente dizia na Globo, né, tem projeto que era mais bandeirinha do que festa. Né? Não adianta ser muito coloridinho, não sei o quê, papapá, né? Tem pop-up, não sei o quê, tal. Não adianta. Se não tiver uma boa história, não fecha. Porém, você pode derrubar uma boa história se não tiver isso. Entendeu? Você pode derrubar. Entendeu? Você pode perder, não chamar atenção. Você pode vender mal. Cara, assim, é até assim, um pouco redundante perguntar isso para mim, porque eu sou marqueteiro, eu sou formado em marketing, né? Então, eu sempre faço uma capa legal para os meus projetos, eu sempre sugiro, entendeu? Eu sempre faço piada dentro dos meus projetos, eu utilizo minhas armas, meus recursos também, entendeu? Use seus talentos, seus recursos. Se você souber usar o Photoshop, tem uma vantagem enorme na vida, entendeu? Tem um processo de convencimento aí, né? Nessa coisa toda, né? Tu mostra o teu portfólio, tu faz com que as pessoas te vejam, mas tu também tem que convencer aquela pessoa que o teu projeto é vendável, digamos assim, né? Não, eu vou falar aqui uma coisa bem assim, eu escrevi falando do Tudo Bem no Natal que Vem, que foi um projeto que eu demorei 25 anos para vender. E aí eu falei, aconteceu, é fato, eu tinha Leandro Hassum na mão, eu tinha o diretor, não era nem o Santucci, tinha outros diretores na mão querendo fazer o filme, eu tinha a data reservada, os exibidores dariam a data, não sei o quê, tinha tudo na mão, né, e não conseguia vender o projeto. Aí teve um produtor que me procurou e falou assim, você nunca falou para mim. Foi, né?
Pô, então me manda um projeto para dar uma olhada. Eu quero ver se eu investiria. Então que eu me toquei, cara, que eu nunca fiz um projeto, tudo bem, não, cara. Eu nunca fiz. Eu sempre vendi no Gogó, eu sempre vendi no roteiro, mas eu nunca fiz um projeto, sabe? Eu pensei, pô, de repente, eu teria tirado antes, se eu tivesse mostrado como funcionava isso, como funcionava aquilo, de repente, sabe, como é ditado, né? Em casa de Ferreira, espeto de pau, é isso. Eu, assim, sabe, eu falhei, de repente eu falhei em vender. Aí, assim, eu não desejo isso a ninguém, então, assim, pode ser, né? Mas, enfim, daí, assim, com o projeto muito antigo, talvez eu achasse que a ideia vendesse por si só. Não vende, às vezes. Pode ser, entendeu? Eu admito aqui, de repente, que eu tenha sido incompetente nisso, né? Só que aquela coisa, eu achava também que o fato de eu ter um nome que eu já tinha no mercado, né? Pô, eu já tinha mais de 30 milhões de bilheteria, né? Eu era o roteirista atual mais maior bilheteria do país. E não vendia, entendeu? Assim, talvez se eu fizesse o projeto, né? E eu não tinha. O cara me cobrou, eu falei, não tem. Pô, eu tô conseguindo vender. Tinha o roteiro somente. Na verdade, eu tinha só um argumento muito bem feito, né? Mas assim, e depois, né? Lembrando aqui, né? Eu falei, pô, caramba, foi difícil vender aquela história, né? Porque muita gente não entendia o processo de esquecer que eu consegui resolver no roteiro, mas o argumento, de repente, a pessoa não entendia, entendeu? Cara, assim, e conforme o tempo vai passando, conforme os anos vão passando, a gente percebe isso, a atenção das pessoas é cada vez mais curta. Né? Então, se a ideia não for muito clara, né? Pô, apele para a imagem, mostre, sugira, faça o que for, sambe em cima, entendeu? Mas não deixa passar batido, não. Tudo é válido. Certo. Quantos tratamentos você acha assim que o roteirista iniciante precisa fazer num projeto para lapidar e lapidar e lapidar e lapidar? Olha, essa é uma pergunta que não tem muita resposta, mas assim, uma resposta exata. Mas eu cheguei no meu limite disso, né? E eu estipulo em contrato 5 tratamentos, no máximo. Sim. No máximo, né? Porque o que acontece? Quando eu conheço o produtor, né? Eu falo assim, 5 tratamentos, né? E pode ter mais se eu topar fazer, entendeu? Assim, se eu achar que precisa. Se eu falar, não, é esse, por sinal. Você segue a regra, no caso, os 30% do roteiro para cada tratamento, ou mudou uma linha lá, já é tratamento? Não, assim, não é nem 30%, assim, eu espero juntar, tem que mudar metade para ter tratamento. Assim, porque o que acontece? Tem gente que muda uma cena, eu dou tratamento. Não. Então, segura um pouco, porque a produção vai derrubar outra cena, aí eu coloco. Eu deixo acumular as mudanças para sentar de uma vez. Porque daí você fecha, você dá unidade, entendeu? A todas as mudanças. Porque, na boa, para mim passou de 7 tratamentos para ter incompetência de gestão de produção. Passou de 7, alguém errou. Pode ter sido roteirista, às vezes eu errei. Ó, eu errei aqui, tem o 8º tratamento aqui, tá? Ou alguém errou. E começa de novo. Pô, né? Não, você vê 12 tratamentos, pô, que é isso, cara? Entendeu? É muito raro, assim, as pessoas lembram dos casos de sucesso de filmes que tiveram muitos tratamentos que deram certo. Mas a maioria dá errado, porque você perde a fibra original da história. Entendeu? Você perde. 12 tratamentos foi o Cidade de Deus, né? Mas o caso do Cidade de Deus foi um caso muito particular, entendeu? Que, na verdade, o roteiro nem foi filmado, não foi nem que foi montado, entendeu? Ele teve uma edição muito diferente, né? O roteiro do filme, que você vê no filme, é muito diferente do roteiro do papel, né? Então, o roteiro ali realmente foi um ponto de partida, entendeu? Assim, o filme se fez na edição. Entendi. Legal. Uma perguntinha aqui. Claro. Você acha que vende mais a parte criativa ou a parte técnica? A técnica de escrita, vou entregar uma história bacana, mas meu Master Scenes lá não está muito legal. Não, olha só, eu sou muito cuidadoso com a parte técnica do meu roteiro. Então, assim, eu não admito receber roteiros com formatação errada. Né? Assim, quando olho, eu falo, não, entendeu? Por quê? Porque eu sei o que dá trabalho. E eu quero ver, eu sou muito metódico nisso, sou muito chato nisso. Meus roteiros são muito certinhos, entendeu? Assim, eles são muito limpos, né? E eu gosto de encontrar essa limpeza quando eu recebo material. Então, eu sou um pouco chato nisso. Para mim, tem que ver as duas coisas. Muito raramente acontece de ver um roteiro totalmente despirocado, desformatado,
onde eu consegui avançar pela criatividade apenas da história, entendeu? Que isso realmente acaba atrapalhando. Mas aconteceu já, de pegar roteiros assim, com erros de português terríveis, mas engraçadíssimos. Você fala, pô, né, o cara não sabe a diferença de mais e mas sabe fazer humor. Isso aconteceu, entendeu? Mas eu não trocaria uma coisa pela outra, não. Eu tentaria ficar bom nos dois, né? E hoje eu vou dizer uma coisa muito séria, né? Eu acho que se investe muito pouco na parte criativa. Hoje eu estou recebendo muito roteiro tecnicamente perfeito, mas pouco criativo, entendeu? Aí eu falo, pô, é uma coisa ou outra? Não. A gente, caramba, nós somos hábeis e temos capacidade de aprendizado suficiente para poder fazer as duas coisas, entendeu? Sabe, não é subiar e chupar cana, dá para fazer os dois, entendeu? Não tem... E aí você usa algum software, né? Algum programa de roteiro, aí o Final Draft e tal? Eu ia perguntar o Word, porque na Globo tinha macro, né? Isso. Não, acho que não existe mais a macro da Globo, né? Finalmente conseguiram destruir aquilo, aquilo era um vírus, entendeu? Era um vírus disfarçado do programa, cara. Aquilo ali era uma tortura psicológica com os autores, sério. Foi a pior ferramenta que eu já usei na minha vida. E olha que, sério, em tudo, sabe? Até caixa de ferramenta, martelo, tal, todas as ferramentas, qualquer uma, é aquela pior coisa que eu já usei na minha vida. Assim, a macro da Globo era piada dentro da casa. Né? Ninguém usava, quando usava, não dava errado. Cara, era... Sério, uma vergonha. Aquilo é uma vergonha. Aí, quando a Globo decidiu usar o Final Draft, né? O Final Draft já estava antes no mercado e eu já não usava mais o Final Draft. Eu sei usar o Final Draft, mas eu me apaixonei pelo Movie Magic Screenwriter, que é o que eu utilizo para tudo até hoje, né, que para mim é o melhor programa, que eu mais me adaptei, mas o roteirista tem que saber utilizar todos. Eu sei usar o Final Draft, porque tem produção que pede Final Draft. Você usar o Celtics, né, que é aberto, né, enfim, né, e uso o Movie Magic. E aí tem alguns aqui que eu comprei e nem usei, né? O Scrivener, sei lá, não sei o que e tal. Mas você tem que dominar pelo menos uma. Dominando uma, você já está de bom tamanho. Certo. Eu ia fazer outra pergunta aqui, ainda no processo criativo. Você é do tipo que você já começa no roteiro ou tem todo aquelas anotações, logline, sinopse, argumento, escaleta antes? Cara, eu sou, nesse sentido, sou o pior exemplo para dar, porque eu sou muito caótico nisso. Mas, assim, eu normalmente, né, assim, o que acontece? Eu tenho uma ideia para um filme, né? Me vem uma ideia, uma ideia. Eu já penso no cartaz. Eu já penso no trailer, eu automaticamente já vou pensando no trailer, entendeu? Aí, assim, beleza. Mas, às vezes, vem uma historinha que vem completinha, sem pensar nada disso, entendeu? E aí eu anoto tudo. O que eu costumo fazer é, eu anoto tudo que eu penso, eu anoto. Tem piada, essa piada é boa, eu anoto, tudo eu anoto. E vou guardando em pastinhas, né? E aí, de repente, eu falo, caramba, de repente, aquela cena que eu pensei pode encaixar aqui, e vou montando, entendeu? E aí vou criando. E às vezes demora, entendeu? E aí fica na gaveta. De repente, eu adapto para um outro projeto e tudo mais. É muito difícil cristalizar ideias, né? Mas eu tenho, assim, alguns projetos que eu falo, não, isso aqui tá fechadinho, vai ser feito assim, se não for assim, eu não vou abrir, não vai fazer, entendeu? Mas, assim, tem muita coisa que fica aberta, então eu anoto logline. Às vezes eu penso em loglines apenas, uma logline, pô, isso aqui vende, hein? Para que eu não sei, o que vai vender eu não sei, mas vem, tudo assim, às vezes eu penso nisso, entendeu? Às vezes eu tenho uma cena que eu quero muito fazer, botar num filme, né, que eu falei, caramba, eu vejo essa cena, caramba, mas eu não consigo achar a história dela. Tá lá guardada. Vou guardar essa cena, né? Pô, às vezes tem pedaços de discussões que eu tive com ex-namoradas, com pai, com mãe, né, que eu guardo, falei, caramba, aquele trechinho ali, uma hora eu vou encaixar em algum lugar. Aconteceu isso, por exemplo, no Até que a Sorte Nos Separe. A conversa do Leandro Hassum com o Maurício Sherman, que é o tio dele, não, que é o tio da mulher dele, com quem os dois conversam, tem um diálogo ali que tem uma fala do meu pai, entendeu? Uma fala que eu roubei do meu pai, falou para mim quando eu era jovem, né? Que eu falei assim, pô, pai, queria estar na sua fala. Eu falei pro meu pai assim, uma coisa assim, pô, tava de saco cheio, tava desempregado, tava uma merda, não sei o que e tal. Falei, pô, queria ter
a sua idade, tá já tudo organizado e tudo mais, não sei o quê, já com a vida feita. Meu pai falou, quer trocar? Quer trocar? Eu troco agora com você. Você tem 20 anos de idade, eu troco por você agora. Não tem tempo, né? E tem filme com essa temática, né? Que dois personagens desejam um estar no lugar do outro e aí algum passe de mágica lá, troca realmente. Troca realmente. É isso, entendeu? Assim, não, que eu tava vendo, ele fala, cara, você tem uma vida pela frente. É a melhor coisa, né? Você ainda vai encontrar sua mulher, você vai ter seus filhos, você vai ter tudo, não sei o que, tal. O texto do filme era bem em cima disso, e eu lembro que quando meu pai falou isso pra mim, me emocionei depois, na hora não, depois ele falando isso pra mim, isso guardou e eu anotei. Entrou no filme. E funcionou muito bem. As pessoas falavam dessa cena no teste, né? E comentavam, entendeu? Então, isso que tem uma verdade ali. Ou seja, o filme não é um filme autoral meu, mas eu coloquei uma coisa autoral minha lá, né? A gente sempre se coloca de alguma forma. Sim. Legal, legal. Robert e Rô, se vocês não têm mais nada, eu acho que já está meio na hora da gente encerrar, né? Porque nós estamos com o Paulo aqui desde as 9 horas da noite, né? São 15 para as 11. O papo rendeu e passou rápido. Não, o papo não tem como não render, né? A gente queria fazer a live uma hora e meia. Deu tempo de voltar ainda. Viu só? Deu tempo legal, de voltar. De repente, vamos pensar numa... Eu fiquei feliz dele ter voltado, porque eu falei assim, pô, o cara não deveria estar gostando da conversa. Mas se voltou é porque gostou, tá? Ah, não, pô, capaz. Não, tá. Ele vai, eu tinha que fazer assim, muito rápido e vir direto para cá. Vem cá, vocês são todos de Porto Alegre? Não, eu sou de Porto Alegre, a Rô é do Rio Grande do Sul, mas de outra cidade. Santa Cruz do Sul. São Paulo. E você é de São Paulo? Tá. Sou de Santos. Ah, tá. Mas você não é gaúcho, não, né? Não. A gente se conheceu, na verdade, a gente não se conhece pessoalmente. Né? Ah, tá. É que como eu criei esse grupo em 2012, e aí eu sempre, assim, aquelas pessoas que participam mais, que me dão sugestões, que falam comigo mais no privado, eu acabo desenvolvendo uma relação de confiança com essas pessoas, né? E promovo elas a administradores do grupo. Sim. Né? E aí hoje então, eu tenho o Robert, Richard e a Rô aí como pessoas que realmente me ajudam muito a levar esse grupo para frente aí, né? Paulo, muito obrigado pela tua experiência e pela tua gentileza. Opa, tá? Eu que agradeço, disponha. Opa, eu queria fazer... Não, é porque o Richardson, ele me deu esse presente aí de ser administrador do grupo, e por isso que eu estou aqui conversando contigo hoje. Legal. A Rô me deu o presente aí de te convidar, né? Legal. E aí, já que a gente te segurou aí, você deu aí quase 2 horas pra gente, queria ser um pouco chato e te fazer um pedido. Que tu vai assistir um vídeo meu de 1 minuto, um vídeo de comédia. Maravilha, manda. 1 minuto, só mais 1 minuto que eu te peço. Vai lá, manda lá. Não, aqui tá travando, eu te mando depois, tá bom? Eu sei que é meio chato. Não, pode mandar, fica à vontade, gente, na boa. O contato tá feito, pode entrar em contato, entendeu? Assim, eu respondo muita gente que me procura em rede social, né? Assim, não a todos, porque às vezes não dá, né? Mas eu sempre me coloco no lugar de quem está começando, de quem está com dificuldade, de quem não tem parentes no meio, de quem não faz parte de panelinha nenhuma, entendeu? Porque eu falo, eu não sou de panelinha nenhuma, eu não tenho parentes na área, né? E eu sei o quanto é difícil. Então, o que eu puder ajudar, dar toques e puder colaborar, eu faço. E todo mundo que me conhece no mercado sabe que eu faço isso. Então, assim, às vezes consigo ajudar, às vezes não consigo, porque eu também tenho meus limites e o próprio mercado tem os próprios limites. Mas o que eu digo é que vale a pena, vale, que é legal, entendeu? Assim, não é fácil, tá? Nenhuma carreira é fácil, e a de roteirista certamente é uma das mais difíceis, né? Então, assim, fique à vontade para me procurar e tirar dúvida. Diga, Rô. Me fizeram uma pergunta aqui no privado. Rô, pergunta para ele como é que faz para entrar em salas de roteiristas, assim. Onde é que acha esse povo que monta sala de roteiro? Bem, normalmente, sigam roteiristas, peçam amizade, pode até pedir amizade, se eu sou aceitar, ok, mas sigam roteiristas e sigam pessoas que trabalham nesses canais que às vezes elas colocam e anunciam nas suas páginas de trabalho, LinkedIn, tal, que estão montando salas de roteiro. Eu recebo o tempo todo no meu Facebook, assim, pessoas falando assim, olha só,
estamos montando sala de roteiro para filme policial, para série policial, né? Indicações. Aí, se eu souber de alguém, eu indico, mas aí, às vezes, eu replico isso, entendeu? Então, já vou levantar o dedo aqui. Série policial eu posso ajudar, porque eu sou policial de profissão, viu? Pô, cara, isso faz uma puta diferença. Eu respeito muito isso, cara. Muito, entendeu? Muito mesmo, assim. Eu tô para ver seriado de casa aí. Eu tô para ver seriado policial funcionar sem um consultor um roteirista que tenha trabalhado na área. Entendeu? Todos que funcionam, porque você precisa de verdade. E a gente, entendeu? Sabe? Aquela maneira de pegar uma pistola numa cena, tu tem que ter a ajuda de alguém. Exatamente. Isso vai ter um cara lá. Mas no roteiro, né, tem que ter jargões, tem que ter gírias, tem que ter comportamentos que só você conhece. É aquela coisa, o Rodrigo, que fez o Tropa de Elite, né, que virou até consultor da Globo depois e tudo mais, ele tem ideias ótimas, porque ele conhece histórias reais do BOC, né? Então ele traz, e ele tinha até, eu acho, um filme para lançar e tudo mais. Cara, isso faz muita diferença. Seriado médico tem que ter roteirista médico, entendeu? Enfim, tem que ter. Eu vou ficar de olho nesses grupos aí. Isso, fica. Eu posso só para a gente ler aqui as últimas? Claro, à vontade. Para não deixar o pessoalzinho aqui na mão, teve um rapaz que entrou depois, o Aliu Coelho. Paulo, as séries mexicanas Jane a Virgem e Mãe Só Tem Duas têm muita fórmula dos folhetins. Você acha que aqui séries com essa pegada de melodrama podem dar certo? Acho. Eu acho que é o seguinte, o melodrama, né, é um formato que acho que é muito pouco explorado e procurado pelos roteiristas, entendeu? O melodrama é uma arte, gente, entendeu? É como trabalhar com a farsa. Por exemplo, eu estava vendo esses dias aquele Brooklyn Nine-Nine, que é um seriado de comédia, né, que da Netflix, né? Ele é farsesco, né? Tem coisas ali que não acontecem na vida real, embora tenha uma pegadinha meio realidade, não sei o que e tal, mas ele é farsesco. E a farsa funciona, e o melodrama funciona também. Você trabalhar com as emoções do talo sempre funciona. A questão é que é um gênero que você tem que respeitar a dosagem, né? Porque é um exagero controlado, que eu falo sempre, né? Então é muito difícil você trabalhar, mas que funciona, o público ama. Tá? Eu, assim, se você tiver uma ideia com um bom seriado de melodrama, pô, tira da gaveta, porque funciona, as pessoas adoram. Pode dar certo, sim. Já estão dando. E aí o Eric Buzaferro falou, Kubrick só adaptou outras obras, né? Foi naquela hora que ele estava falando. Eu não tenho, mas acho que sim, acho que ele só adaptou. É verdade. Eu acho que a única coisa que ele não adaptou, acho que foi o Inteligência Artificial que o Spielberg filmou, que era roteiro do Kubrick. Eu não lembro se tem algum livro atrás, posso estar falando bobagem aqui agora, mas eu acho que é a única que parece que tem, né? Uhum. Então ele só adaptou mesmo, porque o resto realmente é tudo adaptado, é verdade. Tudo adaptado. E aí o pessoal agradeceu, valeu. Adorei. E o outro rapaz, o Rodrigo, colocou bom demais. O pessoal costuma ver bastante depois, que fica gravado, né? Aí no ao vivo não tinha tanta gente assim, mas o pessoal vê depois. O objetivo dessas lives é justamente a gente ter esse momento aqui, mas também deixar no canal para as pessoas poderem assistir, né? Mais alguma pergunta? Tá liberado. Não, então tá. Vamos encerrar, Gratidão. Então, realmente... Eu quero agradecer a todos pela paciência, pelo convite, pela paciência, e se eu falei demais, falei de menos, enfim. Capaz, foi maravilhoso, cara. Pô, que legal. Espero ter ajudado. Como eu falei, o canal está aberto. Qualquer dúvida em relação a alguma coisa que eu tenha dito sobre Netflix e tudo mais, né? Até mesmo o pessoal da Netflix que for ver, né? Pode vir falar comigo, não tem problema nenhum, entendeu? Estou aqui, como eu falei, a minha rede social é aberta, ela é pública, né? Todas elas. Então, pode ficar à vontade, tá? Porque eu acho que, assim, quanto mais houver trocas entre cabeças que criam, mais criatividade terá. E o Brasil precisa aprender a fazer isso. Os americanos fazem isso melhor do que a gente, os mexicanos fazem isso melhor do que a gente, e a gente tem que começar a se ouvir mais, a se abrir mais. Porque a gente tem muita cultura da panelinha de ficar só num pequeno grupinho. Não, nós temos que quebrar isso, entendeu? A gente tem que chamar a gente nova sempre, conhecer trabalhos novos sempre, entrar para jogo, porque, cara, o mundo não para, tá aí. O streaming chegou, tem um volume absurdo de coisas que eles querem, né? Isso é uma demanda absurda.
né? Então, vamos lá, eu estou aqui para ajudar, não para atrapalhar. Então, quero deixar isso bem claro. Pô, podem entrar em contato e é isso. Muito obrigado, foi um prazer. Valeu, o prazer foi meu, gente. Gratidão, boa noite e bom descanso. Valeu, querida. Valeu, Rô. Bom, valeu aí. Abração. Boa noite, Richard. Pode encerrar aí. Obrigado, boa noite. Boa noite. Valeu a boa noite. todos aí.